Fala, pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast. Fala, e pessoal. Antes de apresentar a nossa convidada, aqui ao lado do meu amigo Ramon Dias, fazer um convite para vocês. Quem quiser participar do DP Podcast, quiser se convidar ou quiser convidar alguém, indicar alguém, aqui na descrição tem o nosso e-mail, podcast@profdiegopureza.com.br. Me mande um e-mail, vai ser um prazer convidá-los. E a nossa convidada de hoje tem muita história para contar, muita experiência. Ela é analista do Ministério Público do Estado de São Paulo. Também foi aprovada no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, vai contar essa história aí também. Bacharel em Direito, é professora, mestranda, então tem muito conhecimento para compartilhar. Viviane Pérez, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Poder conversar um pouquinho, contar um pouco das experiências. Sem dúvida. Veio de longe, né, De Diego? longe. Nossa, longe. De onde? Sorocaba? Sorocaba, o sotaque não deixa enganar. E de longe, obrigado pelo prestígio. E eu queria começar sabendo da sua origem. Por que concurso público e depois por que direito? Por que você foi por esse caminho? Então, na verdade, a minha origem não tem nada a ver jurídica, né? Eu não minha família não é da área jurídica. Então, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu estava em dúvida... No terceiro ano do ensino médio, né? Eu estava em dúvida entre direito e jornalismo. Eram duas profissões que eu queria fazer. Só que daí jornalismo precisava de muito coisa em equipe, né? Essa coisa muito de pessoas, tal. É verdade. E até fiz um técnico na época que tinha de jornalismo e eu falei, não vai dar certo, eu prefiro uma coisa mais individual. Aí eu acabei fazendo ProUni, na minha época era o meu primeiro ProUni que existiu do Enem, e acabei sendo aprovada, daí fui para uma faculdade particular lá da minha cidade mesmo, que se chama Uniso, e acabei entrando no direito. Me apaixonei, assim, sou apaixonada pelo direito, adoro o que eu faço. Adoro... Mas foi uma escolha... É bom falar isso, porque às vezes no ensino médio, comigo foi assim pelo menos, uma escolha meio que no escuro, né? Jornalismo, direito, mas você foi se apaixonar só no curso. Na verdade, eu li um livro que chama A Ira dos Anjos, no terceiro ano do médio, que é do Sidney Sheldon. E é de uma... Inclusive, esses dias eu tava vendo ele de novo, eu lembrei... daí eu vi que o cargo dela, inclusive, é analista da promotoria. Nossa. Dos Estados Unidos. Na ficção, né? Falei, nossa, coincidência. Mas na época, ela fazia direito, era advogada, trabalhava num escritório, depois foi ser analista da promotoria dos Estados Unidos. E daí eu achei interessante o direito, falei assim, eu quero isso pra mim. Eu sempre adorava argumentar, então eu falei, eu quero isso pra mim também, então eu vou fazer. Mas daí no primeiro ano eu já me apaixonei, porque daí eu já tive aula com um promotor de justiça, e daí eu falei, penal pra mim sempre foi uma coisa de brilhar os olhos, eu achava muito legal o penal. Todo mundo gosta de penal, cara. Penal é muito prático, né? Nossa realidade. É a matéria mais dinâmica do direito. Mas você sabe que pra dar aula, pra lecionar, eu não gosto de penal. Engraçado isso, né? Eu gosto de trabalhar. Hoje eu trabalho no Ministério Público na área de execução criminal. Eu trabalho com os DECRIMs, né? Que é os presídios da região de Sorocaba. E eu não gosto de ensinar, assim, ensino os estagiários, né? Mas eu não gosto de ensinar na faculdade. Por quê? A gente começa a ficar com muito vício. Sabe igual dirigir? Que você vai tirar depois se você aprender antes, você vai tirar a habilitação, você não consegue passar? Você faz tudo errado. Exato. A gente tem muito vício na prática, porque você acaba tendo uma dinâmica no seu trabalho, né? Igual no Ministério Público, você tem uma dinâmica. Quando eu vou ensinar na faculdade, por exemplo, que eu dou aula, eu acabo preferindo uma matéria que eu só estude essa matéria, para o aluno ainda ter aquela coisa da teoria mesmo. Então, eu acabo dando constitucional. Hoje eu sou professora de constitucional e filosofia. Eu acho que não... Pra evitar passar algum vício pro aluno ali. Evitar já passar alguma coisinha. Na prática é diferente do que na lei ali, na letra da lei, seria isso ou não? Não diferente da letra da lei, mas assim, a gente tem umas formas de agir de acordo com o que a gente acha que vai dar mais certo ou não. Estratégia, Entendi. né? Estratégia pra dar certo. Por exemplo, você não vai perder tempo, dinheiro público, um processo com algo que você acredita que não vai no final dar certo, por exemplo. Então a gente já tem essa visão, mas, né, a gente consegue já com a experiência, eu tô há 6 anos, uma visão. Mas o aluno ainda tem que ter aquela noção inicial da teoria, então eu prefiro Dono não... das ideias, aquela coisa mais idealista. E o direito é pra sonhar mesmo, né? Eu falo isso pros meus alunos, não venham pra cá, não venham pra aula com a sensação que vocês vão mudar o mundo, mas pelo menos tentem. Eu acho legal a sua visão, porque a minha esposa, hoje ela é formada em teologia, mas ela chegou a fazer direito e ela se frustrou por conta dos professores. Enquanto você teve um promotor que te motivou, ela teve um delegado que falava, na prática não é bem assim, não funciona e tal. Então jogou muito balde d'água fria e ela desanimou. E Exato. o propósito tem que ser o contrário, né? Que motivar a galera pra gente ter bons nomes no futuro aí no direito. Exato. Até no direito constitucional é interessante, né? Porque eu falo que constitucional devia dar no ensino médio, né? Já tinha que ter direito constitucional. Todo mundo tinha
tinha que saber direito constitucional. E daí, quando eu dou direito constitucional, alguém sempre me questiona, fala assim, algum aluno fala assim, professora, mas não é assim, a eleição não é assado, não sei o que eu falo. Calma, gente, a gente tá aprendendo o que tá na Constituição. Se vai ser assim ou não, aí vai depender de vocês, que são os futuros, né, bacharéis em direito, os futuros juristas do Brasil. Mas tem que aprender a teoria primeiro, tem que saber o que é o... Até pra questionar quando é feito errado, né? Igual o Kelsey falava, né, o mundo do dever ser, né, daí Sim. depois a gente vê o ser, né, tipo, não tem jeito. E aí, logo no primeiro ano, você se inspirou no Ministério Público, a partir dali já começou a focar no concurso público? Como é que foi? A partir daí, eu decidi que eu queria o Ministério Público. Mas daí eu trabalhava na época, eu nunca parei de trabalhar. Então eu era estagiária. Não, primeiro trabalhei em loja de shopping, na Kipling, e durante 1 ano. Aí no segundo ano eu consegui estágio. Aí eu fui ser estagiária na Procuradoria Federal do INSS, na autarquia do INSS. E nesse tempo abriu o concurso para estagiário do Ministério Público. Porque o estagiário do Ministério Público era por concurso na minha época. Agora é um concurso do CE, mas na minha época era concurso mesmo. Você prestava a prova num dia específico, tudo certinho. Você foi também, não foi? O meu foi da Defensoria, concurso também. Também, a Defensoria era assim também, não sei se ainda é, mas era assim também. Você falou que hoje tá pelo CIE. Hoje tá pelo CIE, infelizmente. Nossa, Inclusive, é uma reivindicação que eu acho. não. Não tem mais bem ruim. concurso pra Estranho. entrar? Você entra no site do CIE hoje, Sim. e daí você faz uma provinha lá, mas é uma provinha que você faz online. Na minha época, você tinha que ir lá na prova mesmo, igual... Era um concurso Era um mesmo, concurso mesmo. E daí, no segundo ano, eu prestei o concurso para estagiário e entrei. Daí podia escolher criminal ou civil, escolhi o criminal, para variar, né? E daí fui para a área criminal e eu fiquei como estagiária. Todo mundo acha um absurdo, né? Mas eu fiquei 6 anos. Caramba! 6 anos de Porque- estagiária? 6 anos como estagiária. Porque eu fiquei 3 anos durante a faculdade. E na minha época teve um estágio que eu achava excelente, que chamava prorrogado do Ministério Público. Durou só 2 anos, foi declarado inconstitucional. Inclusive, foi a defensoria que entrou contra. Você aproveitou a brecha. E daí eu fiquei, deu certinho o tempo que eu fiquei. E foi super bom, porque daí contava com uma atividade jurídica para o cargo de promotor. Então foi- hoje, se você quiser de repente prestar pra promotora de justiça, já Hoje conta. eu já consigo por causa do analista cargo de também. analista. É verdade. Mas eu já conseguia na época por causa Nossa. disso. Então eu fiquei como estagiária depois. Então, e quando eu passei para analista, eu entrei já com licença prêmio, com quinquênio, porque contou tudo como O tempo tempo de de serviço casa. público. Nossa, e fora a experiência, né? Você já não entrou desconhecendo as coisas ali. Sim, exatamente. Eu já sabia, eu era estagiária antes de existir analista no MP São Paulo. Caramba, você já entrou como analista muito mais experiente do que muita gente que já tava lá. Sim, então quando eu tava como estagiária, os analistas entraram quando eu tava no segundo ano de estágio. Daí começou a ter os analistas. O cargo tem 10 anos, e daí eles começaram a entrar. Então, assim, de casa eu tenho praticamente 11 anos. Porque daí Caramba. 6 estagiária, e agora eu vou completar 6 de analista, vai fazer 12 anos, na verdade, Nossa. né, já. Tempo Toda de estagiário. É uma experiência. Vou te fazer uma pergunta que eu senti muito quando eu fui estagiário da Defensoria, mas eu não fiquei 6 anos, não consegui. Né? Fiquei, acho que 3 meses e meio, porque logo eu passei na UAB e virei advogado antes. Mas eu percebi que quem faz estágio na área acaba dando um salto na percepção dos concursos públicos. Eu ficava do lado de defensores que passaram em grandes concursos, tinha uma maturidade nos estudos. O fato de você ter sido estagiária por tanto tempo no Ministério Público, próximo de promotores, de outros profissionais do direito, te ajudou na preparação para concurso? Sim, com certeza. Muito. Porque, na verdade, primeiro que você fica mais entusiasmado, né? De estar ali perto deles e falar, eu também quero essa vida, né? Também Sim. quero ser concursado. Segundo, que você tem já aquela tempo disponível para estudar e aquela questão de se organizar, porque você tá dentro da instituição, né? Então, Sim. assim, você consegue ler o edital, se organizar. Inclusive, eu faço mentoria para alguns alunos, né? E para concurso público, eu tenho 2 estagiários do Ministério Público lá de Marília, que foram 2 alunos no passado. E eles são 2 estagiários do Ministério Público, e agora um já passou para a OAB, já tá no 5º ano, já passou para a OAB, e já estão focando para oficial de promotoria, porque, tipo, já tá como estagiário. Então, você já consegue emendar isso, entendeu? Porque você já tá lá dentro, já tá se na vê casa, lá dentro também, né? E hoje, até numa outra vez, você com seus alunos, dá pra perceber que eles são acima da média pelo fato de estarem no São estágio? acima da Vai média. ser interessante. Eles têm uma noção maior, né, do concurso, tudo, né? É porque a gente respira o direito na prática, não é algo abstrato, né? Deixa de ser teórico. Exatamente. Isso. Deixa de ser teórico, exatamente. Fica muito mais presente, né? Fica Sim. muito mais presente. E, então, todo o período como estagiária, ali que foi um período de preparação para concurso, você conciliou o estágio com os estudos em casa? Não
todo o tempo, porque assim, eu fiquei fazendo faculdade de Direito de verdade. Eu fazia faculdade mesmo, né? Não era... Estudava de verdade. Eu estudava de verdade. E daí, no final da faculdade, eu fui prestar OAB também, né? Só que na minha época, pelo menos não sei se é a mesma época, mas na minha época, Diga mais velho. não sei. Eu me formei em 2009. Ah, eu fiz o 10º exame de ordem, unificado. Acho que você foi antes? Eu me formei em 2009, eu fiz o OAB em 2010. Na minha época, não podia fazer OAB antes, tinha que estar pelo menos no 5º ano, final do 5º ano. Eu também, eu peguei o 5º ano. Fiz o Ah, 5º. então. É que agora eles podem fazer até no final do 4º ano, né? Ah, não sabia. Eu fiz no Agora nono eles semestre. No podem. nono semestre eu fiz e passei. Ah, então. Eu fiz no 10º semestre já. Mas aí eu sabia que eu não queria advogar. Então isso já era uma coisa... E eu acabei advogando, né? Eu advoguei 2 anos. Mas eu sabia que eu não queria advogar. Então, assim, quando eu fui fazer entrevista pra advogada, fui muito sincera com o advogado que me contratou, com o escritório, que é um escritório de Sorocaba chamado Badini Badini. Inclusive, eles são excelentes. Eles queriam porque eu entendia do Ministério Público. Então, eles eram improbidade e licitação. Então, o que eu fazia pra eles? Eu fazia só audiência. Eu falei, eu vou continuar estudando pra concurso. Então, eu não tenho tempo pra ficar no escritório. Eu preciso continuar estudando. Nossa, que legal. Daí eu virei uma audiencista que fala. Eu rodei Brasil inteiro. Então, eles me pagavam voo, hotel. Caramba. E eu só ia fazer audiência pra eles. Então, eu ia como representante, procuradora do cliente deles e tal. E daí ia pro Brasil Você inteiro. curtia essa fase? Eu adorava. É legal você falar isso, porque assim, eu, no início da advocacia, eu vi muitos advogados na mesma posição que eu, inclusive, que eu tinha esse problema de timidez. Então a Nossa, gente eu adorava. começa a preferir no escritório. E você foi realmente pro campo de Não, batalha. Eu sempre gostei de falar. Que então... legal. E o mais interessante é porque daí eu fui também conhecer os outros ministérios, né? Fui conhecer o Ministério Público do Brasil inteiro. Então, assim, quando eu tava prestando concurso, eu prestei MP Alagoas, eu prestei MP Paraná, MP Minas Gerais, e MP Rio Grande do Sul. Aí, na época, eu falava assim, pode ser qualquer Ministério Público. Aí, quando eu comecei a rodar o Brasil como advogada, eu falei, não pode ser qualquer Ministério Público. Porque, na verdade, é diferente. A organização, a estrutura é muito diferente. O Brasil é um país... Com vários países dentro. Isso, Dimensão exatamente. continental. Aí quando você vai, o Rio de Janeiro principalmente, é um outro estilo de Ministério Público. Tanto que o nosso Ministério Público de São Paulo é chamado de Ministério Público Bandeirantes, né? Então assim, ele é um Ministério Público mais tradicional. Você vai pra Minas, é um Ministério Público mais, mais jovem. O Procurador-Geral de Justiça lá é super jovem. Então assim, são estilos diferentes. Entendi. E daí aí eu já vi que eu queria o Ministério Público de São Paulo mesmo. Então eu voltei já com essa cabeça. Então quando eu tava advogando, eu falei, eu quero passar pro Ministério Público de São Paulo. Eu já tinha mais uma visão também disso e ganhei como advogada fazendo isso, essas audiências. Eu fiz audiência em Rondônia, em Roraima, no Pará. Nossa, a bagagem É mesmo? que não tem Visitei a preço. Delegacia Federal no Pará. Falei, nossa, e comi comida de todo tipo também, né? Porque daí você vai nesses lugares e fala, quero comida típica daqui. Daí você Vai come ver, né? açaí salgado e assim por diante. Meu pai cresceu com vocês salgados. É muito legal. A gente que é Nutella aqui, açaí com guaraná, É, né? com açúcar. É verdade. Com leite condensado e leite leite pó ainda, né? condensado. Então, mas essa bagagem cultural te ajudou bastante. Você acha Ajudou que... E você era nova. Eu tinha 23. Nossa, começou Caramba, super nova, cara. super jovem. Poxa, e aí, quando você voltou, já voltou com outra cabeça e já focando o edital mesmo. Sim, daí eu foquei no edital. Eu tava numa transição também de concursos públicos, né? Porque o pessoal mais velho de concurso fala que você conseguia estudar uma bagagem e estudar para vários concursos ao mesmo tempo. Igual a promotora que eu trabalhava falava assim, dá para estudar para promotor, juiz e delegado ao mesmo tempo, porque é o mesmo material. A minha época já foi essa transição que começou a se desvincular isso. Começou a ficar diferente. Ficar diferente. Agora é impossível, Não quase. dá. Porque, por exemplo, o delegado cai uma coisa muito mais focada em penal e criminologia e lá. O Ministério Público foca em direito difusos, que é um direito super específico do Ministério Público. Já a magistratura, hoje, cai humanística, que é uma Filosofia matéria também, de né? filosofia. Então, Que assim, loucura. cada carreira virou muito específica. Então, você não consegue fazer isso. E aí virou estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia e focar no que você realmente quer. Ou tentar pegar as matérias bases de todos e depois num edital aberto daí falar, agora eu foco nesse. Mas daí é uma estratégia de cada um. Eu preferi ficar no MP mesmo. Daí eu falei, agora eu vou focar só no MP. Poxa, é muito legal você falar disso, porque a gente tá percebendo muito essa fase de transição. Antigamente, realmente, era um núcleo que servia para todas as carreiras jurídicas, e também para as carreiras de nível superior, e também para as carreiras de nível médio, polícia também, e hoje tá cada vez mais nichado. Até eu queria saber a sua opinião, o que você passa para os seus alunos, seus mentorados, se você aconselha eles a começarem de um modo geral, ou já especificar, já escolher a carreira que eles querem e seguir direcionado, o que você falaria? Eu sempre converso com o aluno e com
meus alunos particular ou aluno da faculdade, eu falo, tem que ser muito específico. Eu tenho que entender o que o aluno quer, na verdade. Porque, por exemplo, agora eu conversei com uma menina que é estagiária do MP, ela falou assim, eu quero analista no MP no final. Então, seu cargo final vai ser analista do MP? Então, você vai estudar para oficial de promotoria agora, que já tá próximo de abrir. E daí você já vai ter uma bagagem enorme das matérias. E daí vai ficar faltando as matérias para analista, que são mais algumas matérias. Então, você consegue pegar uma base que vai cair nos 2. E depois, quando abrir o de analista, você estuda isso. Então, eu vou tentando ver o que é melhor para cada um. Porque eu não sei se tem uma regra geral. Mas, por exemplo, eu sempre gosto... Quando eu estudava não estudava para analista, na verdade. Eu estudava pra promotora. Aí, eu sabia que as matérias eram idênticas, de analista e de promotor. Só que a profundidade era diferente. Sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei a base do de promotor, mas eu estudava mais raso um pouco quando abriu o edital. Então, abriu o edital de analista, eu focava naquele edital específico e pegava questões dos últimos concursos. Então, a questão ajuda muito você ter um norte para qual lado o concurso vai, né? Porque a banca, normalmente, ela segue alguma linha de raciocínio. E daí, isso me ajudou muito. Tanto é que na prova, não a que foi aprovada, na anterior, eu tirei uma nota altíssima na primeira fase. Tirei 91 de 100. Então, assim, tanto que eu fiquei em primeiro lugar. Porque daí era uma prova que eu já tinha ficado quase especializada na prova. Enquanto muitos concorrentes provavelmente estavam meio que atirando para vários lados. A cabeça antiga ainda que podia tentar tudo e... Exatamente. É Acertou importante acho que você 91 analisa. de 100? 91 de 100. E não foi o concurso que eu passei, isso que é o pior. Caramba. É a primeira fase, né? Aí tem a segunda fase, dissertativa. Você caiu na segunda fase? Eu caí na segunda fase. Você lembra o motivo? Qual foi o motivo? Eu passei mal na prova. Caramba. Eu falo, concurso público é uma... Tem que ter sorte no sentido de você estar bem no dia. Tem que ter... Né? Porque você pode pegar um táxi que não chega no horário. Você pode ter uma dor de barriga. Você pode ter qualquer coisa, né? Sim. Então, assim, depende da sorte. Você depende de estar preparado. Depende Eu lembro que uma vez eu fiz um Ministério Público em São Paulo, pra promotor, e tava tendo uma fanfarra na frente da faculdade que a gente fez a prova. No dia. Puta merda. E não dá pra anular uma prova dessa, porque, tipo, ela é aplicada em várias escolas ao mesmo tempo, né? Você simplesmente deu mal pra você. Caramba. E no dia da minha prova de analista, que eu tava em primeiro lugar, inclusive eu falava assim, agora eu já tô meio que aprovada, só preciso fazer a nota mínima na dissertativa, porque daí eu vou estar bem classificada, tal, né? Vou escolher a região da minha universidade, Sorocaba. Já tava pensando nisso. Já tava pensando nisso. Na classificação. E daí o meu marido ficou doente na sexta-feira antes da prova. E daí eu fui pra prova muito mal, assim, tipo... É aquela coisa, psicológica a gente mexe muito, né? Daí eu fui mal, tal, não dormi direito, não comi direito. Daí eu passei mal durante a prova. Daí eles me tiraram da prova, me deram mais uma chance. Falaram, volta lá, tenta de novo. Só que daí eu fiz 54%. Tinha que fazer pelo menos 60% pra classificar. Cara, o tempo também, né? O tempo encurtou aí. O tempo encurtou, Não, depois eu vi minha prova, eu não conseguia entender minha letra. Ah, tava nervosa. Tava muito nervosa. E a Então, assim, frustração, como que foi lidar com isso? Então, é engraçado, né? Porque daí, tipo, foi frustrante, mas ao mesmo tempo, eu falei assim, deixa. E na prova seguinte, eu falei, eu não vou mais me preocupar. E tanto é que eu fiz a prova seguinte, eu fiz entre a primeira e a segunda fase, eu casei. Na época, o meu marido era meu namorado, né? Daí eu casei entre a primeira fase e a segunda, do meu concurso que eu fui aprovada. E era minha lua de mel. Já sabia fazer. E daí a gente falava assim pra mim, leva os livros, estuda na lua de mel. Eu falei, não, eu vou descansar, eu vou lá pra descansar. Daí falava, mas se você não passar de novo? Eu falava, eu presto o próximo, e assim vai. E no final eu tava tão descansada, que daí minha segunda fase, mais tranquila, eu passei. Passei em 24º. Daí, eu chamada na segunda, teve a segunda chamada, a primeira chamada chamou 12, e a segunda chamada chamou até o 28. E daí eu fui na segunda chamada. Caramba, legal essa maturidade, né? Porque você já chegou realmente na segunda prova relaxada, desapegou total. Desapeguei. Falei... porque ela também já tinha tido um resultado muito bom, né? É porque, 91, dava segurança pra você também, esse resultado de 91 de 100, dá segurança. É que algumas pessoas que, inclusive nós já vimos isso, pessoas que se cobram tanto que depois de uma reprovação voltam traumatizadas. É verdade. Você absorveu bem o golpe e cresceu na próxima. E falei, porque daí eu acho que eu perdi um pouco do controle, de querer ter o controle também. Porque daí eu vi que é algo externo, né? Não era o que eu conseguia controlar. Por exemplo, não ia saber que meu marido ia passar mal na semana. Então eu falei assim, então na próxima eu falei assim, não vai depender só de mim, vai depender de vários fatores, inclusive dá tudo certo. A parte que você
dependia de você fez, que Isso, foi estudar e tá preparada. É. Se dá uma merda no dia... Daí eu nem fiquei nervosa. Daí nessa prova foi bem mais tranquilo. E esse concurso que você foi reprovado na segunda fase, ele foi o segundo concurso da sua vida? Porque o primeiro foi pra estagiário do Ministério Público. Aí Não, ele não foi segundo, não. Ele foi... eu já tinha prestado alguns, já tinha prestado pra promotora, já alguns. Acho que um tinha prestado pra promotora. E tava prestando pra delegado. Eu tinha chegado na segunda fase de delegado de Minas. Fiz o delegado de Minas, daí eu passei na primeira fase e fui pra segunda. Segunda eu reprovei na dissertativa também. Mas o delegado de Minas eu tava com... Tinha acabado de sair da faculdade. Foi com 21 anos. Caramba, Tinha então acabado você de fez uma sair. boa faculdade, então. Você realmente focou nos estudos. Eu não fiz uma boa faculdade. Assim, eu estudei, mas a faculdade não é. Não, você, mas, sim, você estudou mesmo. na Isso, faculdade. eu estudei. Porque é comum, né? Geralmente, muita gente acorda pra concurso depois da faculdade. Mas você sabe qual eu acho que é uma questão? Porque o meu era ProUni, e o meu ProUni na época, você não podia ter DP. Porque se você tivesse, você podia perder o Reprovar. ProUni. 2 DP acho que perdia, e uma você já ficava meio que... Eles ficavam fiscalizando você. Então não podia ter falta também, 70% de falta, essas coisas assim. Então eu acho que acabou também me incentivando mais, né? Porque eu tinha uma pressão externa, né? Ah, Eu Isso é fiz ótimo. 5 anos de ProUni, então assim, eu não paguei nada da faculdade. Nunca chegou a ter zona de conforto nem nada. Você Não, eu tinha que batalhar pra... Não é igual esses caras que faz faculdade e não vai à faculdade, termina em Vai pro bar. 7 anos, vai pro não, bar. Não tinha essa opção pra mim, não. Ainda bem que eu não sou assim. Né? Pô, legal você ter falado isso, porque agora que você falou, eu vou lembrando, porque o meu foi pra Uni também, mas o meu foi 50%. E é verdade, esse esquema de que se pegasse 2 DPs, perderia a bolsa. Perdi, O Velho, meu era que 100%. pavor. Realmente a pressão ajuda pra caramba, né? Porque se perdesse, eu não tinha como pagar, não. Agora eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que já sei a resposta pelo que você já vem falando. Você estava muito focada no MP de São Paulo. Tá, os outros concursos que você fez mais pra treinar mesmo ou você queria passar? Não, eu fiz mais pra treinar. Eu não queria polícia, mas assim, na verdade, o que acontece? Entre os meus concursos, se eu fosse pôr uma tabelinha, seria Ministério Público e polícia depois. Sim. E depois, magistratura e defensoria. A magistratura e defensoria era coisa que eu não queria mesmo. Eu falei, só se sobrar, por exemplo, não conseguir passar mesmo nos que eu quero. Mas a polícia já era um concurso que eu tinha um olhinho melhor por causa do penal, né? Sim. Então eu ia muito bem em penal. Penal, constitucional, que é as matérias que eu mais gosto. Então eu já tinha. E não cai civil, não cai processo civil. Verdade. Então isso já me ajudava muito. Então eu falava assim, vou fazer delegado. Então vou fazer delegado. Tanto é que, olha que engraçado, eu fiz delegado de São Paulo no ano que eu passei para analista. E eu tive uma nota na primeira fase melhor do que delegados que hoje estão lá. Inclusive, um amigo meu passou na mesma época. Por quê? Delegado de São Paulo, eles pedem 50% por bloco, né? Sim. E daí eu reprovei no bloco de informática, que é uma matéria que eu não estudava pra nenhum concurso. E daí eu reprovei era informática e medicina legal, o mesmo bloco ainda pra ajudar. E daí a minha nota era super alta, a nota geral, né? Eu acertei, eu tirei, acho que, não lembro se é 82 ou 78. Eu lembro que o corte foi baixo, foi 72. Só que daí tinha que ter os 50% em cada bloquinho. Caiu na regra do jogo. Aí eu falei assim, mas era um concurso que eu tava estudando. Então eu falei assim, pelo menos tô indo bem. Então, beleza. Mas assim, hoje, por exemplo, se você me perguntar se preferiria ser delegada ou analista do MP, analista do MP. Não tenho nem dúvida sobre isso. Analista do MP não cai em informática, essas coisas? Não, o nosso concurso cai só direito mesmo. E hoje a prova de delegado cai direito civil, né? Cai direito civil, né? Cai aquela partezinha de família, eu acho, né? E é bem aprofundado, assim. Então, eu acho que eu já atrapalharia mais ainda, né? O seu foco. Sim. O dia, quando vocês falam de magistratura, é concurso Juiz. de TJ? Juiz. Juiz, só Não, juiz. magistratura é juiz, Aí TJ escrevente eu nunca fiz, mas o TJ seria escrevente e juiz, né? Entendi. Mas magistratura mesmo é o juiz. É foda. É, bem específico. Até a segunda fase é diferente, né? Porque tem a fase de sentenças. Tem fase penal, sentença, civil. depois a oral, É. né? Então é um concurso já mais... Você chegou a fazer prova de juiz? Não, nunca cheguei. Mas se fosse uma prova oral, pra você não seria um problema, né? É. Você não tem problema em falar e responder e Sim, tudo mais. e no MP ainda... Então, talvez mais pra frente eu volte a estudar pra promotora, né? Quem sabe, eu não sei. Parte da minha vida. E a oral do MP hoje, quem é analista já tem uma puta vantagem no sentido de já conhecer a instituição, já trabalha com isso, né? Trabalha com tudo. Então, assim, é uma coisa que eu penso por isso, assim, a Sim. oral já não seria tanto problema. Você já viu como é que é a prova oral do MP? Já, fui assistir várias já. Eu fui assistir também e pra mim foi melhor. Assim, em termos de estrutura, é a mais completa, o auditório, ela é realmente um caldeirão ali, psicológico, foi a que eu mais gostei. Foi porque a de defensoria é em baias, né? É em baias, Isso, individual. é ruim porque você não consegue daí saber o que tá acontecendo no todo. E é uma barulheira, né? Agora o do MP não, tem tudo uma liturgia ali. É um negócio tipo uma coisa oficial, assim, muito, negócio... É muito legal. Assim, Só de terno. Tudo. E a banca em cima, assim. Aí pra mim, a de promotor de justiça e a de juiz são as melhores hoje do país.
termos de prova oral. E aí, o que eu queria saber é o seguinte: dá pra perceber que você, desde o início, tinha muita maturidade nos estudos. Qual era o seu método de quando você começou? E qual era o método de quando você atingiu sua aprovação? Ele mudou muito ou sempre foi o mesmo? O que você fazia na sua rotina? Eu fiz cursinho. Eu acho que me deu uma base muito boa, porque eu acho que quando você sai da faculdade, você tem um direito que é muito mais teórico, muito mais aprofundado na questão de fundamentos, conceitos, princípios. E no cursinho você pega e recorta isso, né, em pedaços, né? Ah, isso aqui eu preciso estudar aqui. Então eu fiz primeiro um cursinho básico. Assim, básico no sentido assim, um cursinho que chama cursinho jurídico, né, que é Carreiras jurídicas. carreira jurídica. Presencial, né? Não, eu fiz em Sorocaba, era tele. Na verdade, na minha época, tudo na minha época, eu sou velha também. Mas na minha época, é que a tecnologia mudou tanto, gente. Mas assim, em 2009, o cursinho era tele, que a gente chamava, que era, você ia pro local e tinha uma televisão, e todos os alunos sentavam na cadeirinha, não tinha pra assistir em casa, não existia o Sim. cursinho ainda em casa, né? Então o tele ajudava muito, sabe, pra São Paulo, e assistir em Sorocaba. No Damásio de Jesus. Sim, Na isso até hoje é grande, né? Sim, até hoje é grande. Aí eu fiz as carreiras jurídicas, que eram 6 meses. Como tudo na minha vida, eu não pago nada, né? Ah, Sério. Nossa, eu falo, gente, eu tenho uma coisa com isso. Fiz o ProUni da faculdade, daí no cursinho, eu virei monitora de sala. nossa. E não faz muita coisa, porque você liga a TV, você liga as lâmpadas, confere se tá tudo certo, isso aqui, e ganha o cursinho, né? Então, Mas eu fiz como? isso. É o quê? Prova pra você ser Não, você se candidata lá, traz currículo. E meio que sorteio ou não? Escolheram o seu currículo? É, escolheram, Puxa vida, É. não, eu pago tudo. Tudo que eu falo na vida eu pago e Não tu paga paguei minha mais caro. formatura, porque minha formatura é por comissão, e assim vai. Não tô pagando mestrado, porque o mestrado é federal, pela Universidade Federal. Ela tá rica. Ah, é? Pobre, Diego, paga tudo. Super! Vocês que são youtubers, vocês que são ricos. Mas é legal. Daí eu fiz o Damásio. E o Damásio foi muito bom. E aí, mas- aí eu fiz os 6 meses, montei tipo um caderninho, assim, de todas as matérias. Então eu fiz uma base de todas as matérias. Aí a partir daí eu começava a ler. Hoje eu sempre gosto de falar que eu faço o edital como se fosse meu mapa mesmo. Mapa pra chegar em algum lugar. Eu pego o edital e eu ensino até isso pros alunos. Eu pego o edital, aí eu imprimo ele de cada matéria separado. Então, por exemplo, deixo uma folha para cada matéria. Então, penal, vai estar só naquela folha. E daí eu vou estudando, não na sequência do edital, mas eu vou estudando de acordo com as matérias que eu acho que cai mais, vamos dizer assim, que tem uma tendência a cair mais. Então, vou estudar fato típico antijurídico hoje. Aí eu pego e estudo pelo meu caderno, depois por pelo menos um pedacinho de alguma doutrina para saber do que tá falando, e ainda vou pela lei seca, pelo Vadimeco, pela lei seca mesmo. Então eu fazia uma sequência. Eu fazia pastas, eu era bem... Fazia pastas, então o que acontecia? Eu fazia tipo fichinhas, assim, sabe? De fichamento mesmo, Sim. assim. Escrevia tipo, fato típico, é só isso aqui que eu preciso lembrar mais perto da prova. São os flashcards. Tinha o flashcard. Flashcard, é isso. Aí, perto da prova, eu só ia ler isso. Eu tinha de várias matérias. Com o que mais caía, eu já sabia que tava nesses. Então, na semana da prova, era isso que eu fazia. Eu fui sempre aprimorando. Mas é engraçado porque eu não vi esses métodos em nenhum lugar. Eu fui fazendo o que dava mais certo pra Isso mim. que eu ia perguntar, você não aprendeu isso com ninguém, foi intuitivo. Não, foi intuitivo. Eu fui vendo o que dava mais certo. Então, ler doutrina, um livro desse tamanho, assim, não dá certo pra mim. Eu não foco. Eu não foco com muito tempo de aula também. Uma aula longa, 1h30 de aula cansativa, eu ali. não foco. Então, tipo, pra mim, eu já comecei a descartar as aulas longas, que eu achava que não tinha muita necessidade. Eu precisava saber o que eu tava estudando no dia. Então, pro meu cérebro entender, eu falava, hoje eu vou estudar direito penal, fato típico. Então, é fato típico que eu vou estudar. É isso. Aí eu falava, quais são as características, quais são os elementos, eu ficava focando nos detalhes que eu tava estudando. Não, por exemplo, começar um tema e já ir pra outro e nem saber o que leu no dia. Não adiantava nada. Perda de tempo. Seu compromisso era aprender. O meu compromisso era responder as questões. Legal. Era responder as questões. Então, tipo, no final do dia, eu tinha que responder as questões. Tinha que bater as questões no concurso, por exemplo, e acertar. Se eu errasse, eu falava, então essa matéria eu vou ter que rever de novo. Aí ficava voltando. É interessante você falar isso, porque o seu método basicamente era o estudo ativo. Você construía o seu material. Sim. Você identificou as suas fraquezas ali de videoaulas longas, doutrinas, e foi para um campo que aparentemente é um campo que não é mais zona de conforto. Você construía seu material. Sim. Então, primeiro, não pode ter preguiça para fazer isso. Sim. Você tinha essa coisa de criar o flashcard para ir direto ao ponto e aquela interesse de aprender a acertar a questão. Ponto. Não de decorar. Tinha um não de objetivo decorar. ali de acertar Tinha um a questão. objetivo, tinha um objetivo. Geralmente, hoje o concurseiro, não sei se você percebe isso com os alunos, mas eu tenho percebido que a gente tá numa geração hoje que a galera quer muito bizu, quer muito atalho, quer decoreba, quer sempre cortar caminho, não quer aprender de verdade, que sente que tá demorando.
os seus flashcards eram um bom método de revisão. A galera Sim. não quer revisar, não quer construir próprio material. Eles querem pronto, né? Querem tudo pronto. Querem o seu caderno. Eles querem o seu É caderno. Só que verdade. o problema é que isso pula um pedaço importante, que é o aprendizado para você fazer a prova. Decorar só às vezes não vai te ajudar na prova. É engraçado, eu tava falando esses dias no MP lá, e os estagiários, a gente vai vendo nas mudanças também. Os estagiários de hoje, eles fazem uma leitura dinâmica das coisas. Isso me incomoda às vezes, porque eu também faço, né? Mas eu já sou funcionária, já sou analista. Leitura dinâmica é pegar, bater o olho e... E falar que. Daí eu falo assim, mas você já. Aí eles me falam, por exemplo, assim, eu não achei tal coisa, não achei a progressão de regime. Eu falo, mas você olhou todo o processo? Ah, olhei, eu bati o olho, eu vi que. Daí eu vou lá, é igual mãe, sabe? Daí eu vou lá, olho o processo, tipo, tá na folha tal. Ou, por exemplo, eles escrevem uma petição e pula o A, pula o O, pula o artigo, assim, sabe? Escreve a palavra direto. Daí eu falo, leia e ache o erro. Daí não tem erro. Daí eu falo, e não é que não sabe, é que tá lendo rápido demais. Viciada, né? Escreve rápido e lê rápido também e não consegue pegar o erro. Não consegue pegar o erro. Tipo, então, assim, eles ficam uma leitura dinâmica, esse negócio de celular, Google, tudo o tempo todo. Essa geração aí, né, Geração Diego? né? É uma pesquisa que mostra isso. Eu fiquei assustado porque eu tenho filha. E eu vou ter um filho em breve também. Eu quero ensinar pra eles da forma correta. E a pesquisa é basicamente o seguinte: essa geração de rede social, que tá acostumada com poucos caracteres, eles não desenvolveram um ponto do cérebro que é o ponto de resistência pra leitura. Então, Sim. você pega uma geração anterior, professores falando que liam um livro inteiro em sala de aula com a criançada, jardim de infância, prézinho. Hoje em dia, a criança não tem paciência pra ler uma página, não consegue, porque não Exato. desenvolve essa capacidade. Exato. Fica difícil. Não, e na graduação é interessante porque toda a aula minha, depois do intervalo, volta com, a gente chama formativa, mas é um trabalho de sala, né? Toda aula minha. Eu gosto dessa coisa de sala. Sim. E daí eu mando eles fazer trabalho. Daí toda vez, primeiro dia de aula, eles perguntam assim pra mim, professora, mas pode ser digitado, né? Eu falo, não, tem que ser à mão. Daí eles, mas por que a mão? Eu falei, porque se você for procurar no Google, pelo menos você escrevendo, você vai estar lendo alguma coisa. Você vai estar pelo menos Ctrl-C, Ctrl-V, mas escrevendo. Porque eles estão agora com essa mania de Ctrl-C, Ctrl-V. Eles pegam realmente tudo do Google e jogam pra você. Tipo, eu sei procurar no Google, não preciso que o aluno me dê alguma coisa do Sim. Google. Então, tipo, não tem necessidade. Então é uma perda de tempo pra mim e pra eles também. Então eu falo assim, então senta, escreve, pelo menos. Mesmo que tenha procurado no Google, você vai estar lendo, escrevendo. Daí agora eles acostumaram, agora já nem me perguntam mais. Mas antes eles queriam escrever tudo digitado. E agora todo mundo leva notebook, né? Leva computador na sala. Ah, tá assim agora? Tá, tablet, notebook. Sou da época que a galera colava com o celular dentro do estojo. Eu também. Já colocava o celularzinho ali e eu não tinha. Eu, curado de grana, eu olhava os outros colando e eu aqui. Trouxa não, porque eu estudava, né? Então eu passava ali na raça, mas via a molecada com celular no estojo. Fiz muito Mas isso. é legal você ser uma professora que cobra dos alunos, porque na minha graduação não foi assim. Na minha graduação, os professores. Era um verdadeiro pacto de mediocridade. Os professores fingiam que dava aula, e a gente fingia eu que dou aula. aprendia, e Ctrl-C, Ctrl-V, e todo mundo passava Eu feliz. dou aula. Assim, eu não sou de, por exemplo assim, não sou uma carrasca, nada. Pelo contrário, eu acho que o aluno, se ele vai passar mesmo, e a vida é dele, e depois ele vê o que ele faz. Mas, assim, algumas coisas eu cobro. Essa de fazer a formativa eu cobro, e eu falo pra eles, vocês vão criando mini sociedades na sala de aula. Então, por exemplo, eu falo pra eles, vão fazer grupos. Todas as minhas formativas são em grupos. Esse primeiro grupo do primeiro dia de aula é o mesmo até o final do semestre. Por quê? Se um aluno desse grupo faltar, vocês conversam entre vocês, e decide se coloca, vocês, o grupo, decide se coloca ele no dia, Põe o nome lá na... põe o nome ou não. Aí só assim, professor, pode colocar o nome de quem não veio? Eu falei, o grupo é de vocês, pra mim tanto faz. Tipo, a nota eu vou dar e tanto faz. Falei assim, porque isso é responsabilidade de vocês. Se o seu colega não faz nunca nada, aí você sabe se quer ser bobo de colocar ou não. É. Agora, se o seu colega sempre faz, naquele dia ele perdeu o ônibus, um dia não pôde ir porque tava doente, eu não quero saber. Pra mim, como professor, tanto faz. Agora, pra eles, como sociedade, eles têm que ir vendo a responsabilidade que eles têm, né? Eu acho bem interessante que eles vão pegando umas coisas assim, eles vão crescendo. Você vê o primeiro dia de aula e o último dia é muito legal. Bom Eles senso, crescem, né? Eles vão pegando bom senso. vão pegando bom senso, eles vão crescendo, tipo, vão evoluindo. Folgado perde espaço. No longo prazo vai ter que perder, não é possível. Mas o folgado tem que ser legal, velho. Então, isso é verdade. Porque assim, é um equilíbrio na vida, né? Se você vai ser folgado, que seja legal, pelo Seria menos, legal, né? porque senão não dá. Você era assim? Eu era legal. Pronto. Sabia se virar muito bem. E voltando agora para os seus flashcards, e é uma coisa que eu quero destacar, eu tô presumindo que aconteceu com você. Você passava por todo o cursinho de 6 meses, construiu seu material caseiro, construiu seus flashcards. Depois disso, Antes, como que você achava
as matérias que caíam mais. Ah, é? Porque era difícil de achar na época. Você falou que pegava as matérias que você achava que caía mais. Como Questão era? Era no anterior? feeling ou... Não a matéria. A Os matéria tá no Os edital, os assuntos dentro Isso, da como que você matéria. achava esses Fazendo assuntos? questão. Respondendo questões, você vai pegando o feeling, assim, tipo, isso aqui em penal cai É sempre. malícia, né? Por exemplo, que a gente chama de luta no direito penal, né? Que é o lugar do crime e o tempo do crime. Meu, isso cai em todo concurso quase. Então, assim, você falava assim, isso aqui eu tenho que ter decor. O artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, o Sociediva Plu, que é o artigo 1º. Então, assim, você vai pegando algumas coisas que você vai vendo, tanto Fazendo questões, já estudando, você consegue já puxar o que mais cai e já ficar mais... Isso, daí a próxima vez que você vai revendo, você fala assim, isso aqui nunca cai. Nossa, tipo, eu tinha bastante disso. É a matéria que eu riscava. Eu falava assim, isso aqui nunca cai. Eles colocam em tal só pra pessoa perder tempo. E não caía mesmo ou não? Não cai. Ou já chegou a cair? Não, tem coisa que nunca cai mesmo. Entendi. Ou que cai, tipo assim, uma questão que você não vai conseguir acertar mesmo, porque é uma parte, por exemplo, da Constituição muito difícil, ordem social, sei lá, o final da Constituição. Você fala assim, se eu for perder uma questão, perco essa e não vou perder de estudar o artigo 5º que eu sei que vai cair, na verdade. Tá na sua conta ali, perder aquela ali. Então assim, você vai criando umas estratégias. Fazer provas anteriores, pra mim, sempre foi a melhor estratégia, provas anteriores. Tem uma outra vantagem, né? Que você pega a linguagem da questão. Chega uma hora que você já estuda antecipando o examinador, sabendo como aquilo... Porque a gente faz muita questão de simulado aqui. Então, de tanto fazer questão e construir a questão, chega uma hora que, já sei como vai cair. Eu bato o olho e falo, eu faria dessa forma. Aí você vê no concurso, vem... Você fica ambientado com o negócio no ali. último concurso da Polícia Civil, inclusive, várias questões que caíram, várias questões que a gente antecipou nos simulados. Que chega uma hora que não tem mais o que inventar. Teve várias criminologia que você deu no sábado lá De graça, e caiu no domingo. De graça. Então, eu dei agora uma live com um cursinho e foi muito engraçado. Eu tinha que dar uma live sobre lei orgânica da Praia Grande. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com essa lei orgânica. A primeira vez na vida que eu tive contato com a lei orgânica. Só que era pra fazer uma live com o que ia cair no domingo. Era no sábado, né? A live, né? Ao vivo, pra o que ia cair no domingo. Então eu falei, quer saber? Vou ter uma intuição aqui. E falei, vou pegar pra ver. Quando eu comecei a ver a lei orgânica, muita coisa era cópia da Constituição. Muita coisa era cópia da Constituição. Falei, os caras não vão fugir disso. Por quê? Ele não vai pegar aquela partinha lá que é só da Praia Grande. Porque o examinador é banca. Ele vai pegar isso aqui que é contra C, contra V da Constituição. No final, eram 10 questões de lei orgânica, 5 eu acertei um dia antes da prova. Então, você pensou como examinador. Os alunos começaram a me mandar no dia seguinte, assim, professora, você conhecia o examinador? Porque, tinha um monte de questões que a senhora falou um dia antes. Eu falei, mas é óbvio, tipo, é padrão. Era quórum pra vereador, não sei o quê. Eu falei, gente, é óbvio que vai cair isso, não tem como fugir muito disso. Não tem. Tá pegando os macetes. E, na verdade, nós que somos professores, então, mais ainda, né? Você tá construindo toda hora ali e pensa como examinador, né? Não tem como fugir disso. O que é diferente, acho que nós que dominamos a matéria, professor, com quem tá fazendo concurso, acho que a diferença grande é porque a gente tá vendo uma matéria. Então você consegue ter uma noção muito grande sobre o que cai. Quando você é concurseiro, você tá vendo 12 matérias ao mesmo tempo. Sim. Então é muito mais difícil. Dá com uma certeza. bagunçada na cabeça. Você sai de penal pra civil, sai de constitucional pra... Eu sempre também, em dia de prova, eu fazia assim, saí de constitucional, na prova mesmo. Eu começava sempre com a primeira matéria mesmo. Aí saía de constitucional e ia pra penal, por exemplo, eu falava, calma, agora eu vou pra outra matéria. Porque, senão você fica meio... É muita coisa. É muita coisa. Dá uma baralhada na cabeça. E é uma fase que precisa passar, né? Eu lembro quando eu fazia concurso, era uma loucura mesmo. Todas as matérias. Aí depois, quando você foca em uma ou duas, aí é a parte gostosa de estudar. Você realmente verticaliza, fica bom aqui. Aí é a parte legal. A vida do concurseiro não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Mas é tão gostoso depois, né? Eu falo Dá um orgulho, né? Nossa, é muito legal. Ser nomeado é uma das melhores sensações. A gente vai chegar nessa parte ainda, que inclusive você passou mais de um concurso. Volta que você tava falando que eu cortei você. Eu ia falar o seguinte, a minha pergunta é, dos flashcards. Porque você basicamente estudou 6 meses de cursinho, mas você aproveitou 6 meses, porque você construiu o seu material caseiro. Isso. E daquele seu material caseiro, você construiu os seus flashcards. Isso. Aí a minha pergunta é, nos concursos seguintes, você continuou usando o seu material caseiro? Sim, o mesmo. Eu só ia adicionando coisas ou tirando. Porque esse é o ponto-chave que eu gostaria de destacar pra galera. Porque muita gente tem preguiça de construir o próprio material e o material de revisão, porque não percebe os dividendos depois. Porque lá na frente você economiza muito tempo. Você vem em pouco tempo, aquilo que você demorou 6 meses pra aprender, você vem em semanas. Então você ganha tempo em relação à concorrência.
que era a sua rotina depois, quando você já tinha os flashcards? O que você fazia com eles? Só lia? Só lia? Só revisava, E daí eu ia adicionando coisas. Então, por exemplo, eu tava revendo ele, eu via que tinha desatualizado alguma coisa, ou teve uma reforma, alguma coisa, eu ia atualizando neles Um mesmo. ajuste fino ali, com questões e ponto. Às vezes colocava uns post-it em cima, assim, tipo, pra adicionar alguma informação, porque às vezes ele já tava cheio, né? Mas eu ia fazendo isso. Só que eu acho que quanto mais você vê o seu próprio material, mais você consegue... não é decorar, mas você consegue ter uma leitura mais dinâmica, mais rápida. Então, assim, vai economizando tempo mesmo. Porque daí vira você vai lembrança, né? Isso. Que quando a gente constrói o material, nós construímos uma lembrança ali pra recuperar ficar mais rápido. Que é o grande erro da galera que compra material pronto. Eu vejo uma galera comprando mapa mental pronto. O que adianta se não foi você que fez? Mapa mental, principalmente, né? Que você tem que criar alguma conexão do que tá ali. Se você nem sabe o porquê que a pessoa colocou. Eu, quando monto minhas aulas, eu falo isso. Às vezes eu vou pegar aula da internet, pegar alguma coisa da internet, falo, nossa, mas por que a pessoa colocou isso no slide? Eu não sei, tipo, né? Você tem que montar porque você tem que ver o que você tá colocando. Como né? a informação foi construída na sua cabeça. Isso é muito diferente. pessoal. Não adianta, né? O estudo, ele vai exigir que a pessoa faça alguma coisa. Vai ter que tirar da zona de conforto. Do contrário, é difícil avançar, né? Eu acho que as pessoas acabam se enganando muito. Eu falo, concurseiro, por isso que, né, tipo, tem uma grande multidão que presta concurso e é muito menos gente que passa, porque são as vagas. E quem passa é quem não se engana. Porque você ficar se enganando, tipo, eu vou comprar material e vai dar tudo certo, vou ler essa apostila 30 vezes e vou passar. Você tá se enganando. Vai chegar uma hora que você vai cansar, porque você não vê resultado. O interessante do concurso é você, toda vez que você presta, você ver que você tá andando um pouco mais. Tá chegando lá. Então, assim, é uma fila, né? Você vai se aproximando. Não vai prestar o primeiro e passar, a não ser que você seja muito bom nisso mesmo, né? Sim. Mas, assim, vai ser uma trajetória. Só que você vê o seu andar. A pessoa, às vezes, compra o material e fica parado no mesmo lugar, né? Já não pega, ou não consegue, Comprar o flashcard pronto e comprar um material grosso pronto Dá na mesma. dá na mesma. É que um flashcard é um mapa mental pronto, é um material bonitinho, bem decoradinho, colorido. Mas Porque o que importa não é se tá sua. resumido ou não. O que importa é você construir o seu negócio. É Você isso? entendeu. E não é decorar também, que tem gente que copia e cola de material, dá na mesma. Você entendeu, aí você constrói com as suas palavras. Você Isso ganha que tempo. é o processo de aprendizagem. Esse é o estudo ativo. Você tá construindo o seu material. E na hora de revisar, fica muito mais rápido que você lembra daquilo que tá ali. Fica mais fácil resgatar na memória. Agora, achei interessante o que você falou, porque tem muito aluno que fica girando em círculos. E você colocou que é importante o aluno, no longo prazo, sentir essa sensação de progresso, né? E medindo a evolução constantemente. Sim, medindo a evolução. Eu acho que é importante. Até tem pessoas que, por exemplo, errou a questão no que concurso, ou qualquer site de concursos, não. E depois vai aparecer pra você que você já respondeu aquela questão, né? A pessoa não responde de novo numa outra oportunidade. Eu falo, você tem que responder. Ah, mas eu já respondi. Então, mas é assim que você vai aprender, né? Respondendo de novo. Porque não é porque você já respondeu. Ah, mas esse eu já sei que eu errei e tal. Tá, mas aí agora você consegue acertar? Às vezes nem agora você consegue acertar, né? Porque você Não pega. aprendeu. Que loucura, eu faria isso. Eu ia falar, já fiz, vou né? fazer de novo. Já tiro da minha lista. Então o interessante é refazer. Refazer. Mesmo acertando ou Quantas errando. vezes precisar, Olha que Eu legal, percebo cara, muito que isso legal. nos alunos de simulado. A gente prepara simulado, aí o aluno faz e abandona. Ah, mas eu já fiz. Mas peraí, mas você entendeu por que você errou? Não. Então ele usa o simulado, ou questões anteriores, um mero termômetro pra saber se tá num nível bom, nível. Mas ele não volta pra entender e desperdiça uma oportunidade. Não usa como aprendizado. Puta, E que legal. as questões são muito aprendizado. A gente aprende mais errando. E tanto quando eu faço em aula, na aula dos cursinhos, eu sempre faço todas as alternativas, né? As mesmas erradas. Tipo, eu falo, olha, essa aqui tá errada por isso, essa aqui tá errada por isso. Se você fizer isso na prova você tá fazendo a questão. Essa aqui tá errada por isso. É muito mais fácil você acertar a questão. Do que ficar procurando só a certa. Você tem que ver o que tá errado também, porque daí você já vai eliminando, já vai ficando mais fácil pra você acertar. Então, assim, eu sempre respondi dessa forma também. Sempre, 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 sempre. São 5. Se você conseguir eliminar 2 ali, já aumenta o seu Exato, chance, né? exato. Até pro chute. Até pro sobraram chute. duas ali. Até pro chute. Agora, num segundo momento, aí você foi pro concurso, que foi o concurso que posteriormente você foi aprovado. Isso. A gente tá naquele. Pelo que você contou, a gente tava naquele concurso ainda, que você ficou na segunda fase. Você comentou comigo nos bastidores que nesse meio do caminho você fez pra analista do MP, pra investigadora da Polícia Civil e pra escrivã da Polícia Civil de São Paulo. Como foi esse Isso. processo? Eu tinha acabado de ser reprovada no meu primeiro analista, né? Então eu fui reprovada, que daí aconteceu tudo aquilo. Aí foi quando eu fui advogar. Então eu entreguei currículo pra advogar. Falei, então agora eu vou advogar. Já que não tem mais o que fazer, eu vou advogar. Aí nisso abriu o escrivão. Foi o concurso de 2013. Aí abriu o escrivão de Polícia de São Paulo e abriu junto o investigador.
Só que, na verdade, abriu com datas separadas. Foi uma Olha. semana de diferença. Maravilha. Foi uma semana de diferença. Eu lembro exatamente que o cargo de escrivão tinha 788 vagas na época. Aí eu falei, nossa, eu vou prestar esse concurso. Eu falei, vou lá e vou ver. Porque, assim, eu não ia estudar para o concurso especificamente, porque eu já estava estudando para o MP. Mas eu falei assim, com a bagagem que eu tenho, alternativa dá, né? Então, eu vou tentar alternativa, se precisar, eu estudo para a segunda fase e assim por diante. Aí eu fiz a primeira prova, aí também fui muito bem. Acertei 93 de 100 Caramba. na de escrivão. A escrivão foi muito bem mesmo. A escrivão foi muito bem. A investigadora, eu fiz... Isso não estudando Não, especificamente pra prova. mas escrivão era muito parecida com o que eu já estudava. Agora, investigador já era mais difícil pra mim, porque investigador caía muito forte em informática e raciocínio lógico. Muito forte. E hoje inverteu, né? Informática tá mais pra escrivão. Ah, é? Hoje inverteu. Em 2013 foi muito forte. Ah, eu lembro que caiu até o nome de um cabo lá, R45, sei lá. Nossa, Que RJ45. loucura isso Eu também. lembro que foi muito forte. Mas mesmo assim, eu acertei 71 de 100. Então eu fui pra segunda fase de investigador também. Ah, foi Então, diferentes. Foi um dia diferente. Foi uma semana de diferença um do outro, 2013. E ela Esse contou ano uma foi coisa junto, que né? mudou. Hoje os padrões são muito parecidos à prova de investigador e escrivão. Na sua época não era diferente. Não eram diferentes. Que ano que foi? 2013. 2013. 13, Aí. 18, 22 agora. É isso? Ficou um tempão sem ter concurso depois de 2013. Isso. Tanto que eu. Daí, deixa eu contar no ritmo, né? Mas assim, na ordem. Aí eu fiz investigador e escrivão semana diferente. Passei, falei, beleza, vou pra segunda fase. Daí eu tava advogando e tal. Aí a segunda fase é a dissertativa, só que também é muito diferente do de analista. Segunda fase do escrivão investigador é português, caiu, acho, uma de raciocínio, caiu umas matérias específicas, né? Que é o direito penal, Tecnologia. criminologia. Eu lembro que o direito penal ainda perguntou de dolo eventual e dolo direto. Então, assim, foi umas questões que dava pra acertar. E português, só que eu lembro que eu fiquei um pouquinho em dúvida, porque mandava... Não lembro o que mandava. Conjugar o verbo? Conjugar o verbo. geralmente Isso, era um os verbos verbo irregulares lá. isso. Eu não tava estudando isso, então eu falei, mas beleza. Aí fiz as duas fases, passei nas duas fases, investigador e escrivão. Aí falei, beleza, passei, vamos embora. Aí tinha o TAF. TAF foi um desafio. Nossa, Puta. o TAF foi um desafio. Porque eu não fazia isso, né? Eu sempre fiz exercício, sempre gostei de academia e tal. Mas TAF não é uma coisa que é minha praia. O último concurso com o TAF. O O último caiu, concurso né? com TAF. Aham. Mas não sei se... Porque, ó, o anterior ao meu não teve TAF. Teve oral. E daí o meu voltou a ter TAF. Eu tenho 2 amigos que são do escrivão anterior ao meu. Daí o meu voltou a ter TAF e agora depois não teve mais Não teve mesmo, mais, né? né? Diego, mas tem algum porquê de ter TAF em polícia civil, assim? Eu acho que é melhor do que oral, viu? Eu também acho. E acho que tem mais a Faz ver com a mais polícia sentido. do que oral. Mas polícia civil não é um negócio mais investigativo e tal. Ah, mas você tem que ter um Via preparo, de né? regra, né? Mas tem momentos que tem O que escrivão capturar. lá pode ser um gordão, dane-se. Ah, não é assim. Porque às vezes você vai dar cana, o cara tá fugindo. E tem as especializadas, né? É. Que daí tem Ah, que ter sim. um pessoal mais... Filtro, é um filtro. É. Mas faz mais Mas- sentido que a oral mesmo. Faz mais sentido que oral. É. Aí eu fui fazer... Daí o meu não ia ter oral. Aí eu fiz o... Aí eu comecei... Foi acho que em janeiro de 2014 ia ser meu TAF. Daí eu comecei a... Janeiro de 2014 ou de janeiro de 2015? Agora eu não lembro se foi janeiro de 14 ou 2015. Acho que 14. Daí eu fui... Então, eu olhei pra ele, pro meu marido, pra saber se era... Mas ele também não lembra. Daí ele é pior que a memória. Mas daí eu peguei e comecei a treinar o TAF. Sim. Aí eu descobri que eu era péssima em corrida. Péssima em corrida. E era 12 minutos, 2 quilômetros, né? É de resistência. Daí eu falei, gente do céu, eu vou morrer nessa TAF. E era um TAF bobo, né? Mas assim, eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, engana muito, porque tinha a parte tinha que segurar na barra. Era 10 segundos, tinha mulher que não treinava. Eu treinei, eu fiz bonitinho, eu fiz a cartilha. Aí eu me lesionei na parte de corrida. Tive uma lesão no tornozelo. 100 metros. Ah, não, a de É 12... de resistência mesmo. De resistência mesmo. Daí eu passei por um ortopedista, ele deu umas injeçãozinhas só pra dar uma melhorada na dor. E daí eu conversei com um amigo que era delegado, ele falou assim pra mim, ó, você não tem obrigação de correr todo esse tempo. Se você consegue fazer 2 km em 2 minutos com intervalos de andar, não tem problema. Não queima, não perde nada à prova. Falei, então eu vou fazer isso. Tem uns Meu marido ficou tiros. desesperado na hora. Você vai fazer isso? Eu falei, vou, porque eu não vou conseguir andar todo esse tempo todo. Correr todo esse tempo. Aí eu fiz isso, daí eu acabei terminando até em menos. Terminei em 11 minutos e alguns segundos. Aí fomos pra barra, a barra deu tudo certo, tal, não sei o quê. Eu falo até que eu tava numa dieta bem restritiva, foi bem legal, porque daí depois a gente foi no Pizza Hut lá em São Paulo, no rodízio. Falei, eu vou comer tudo hoje. Mas a gente eu fiz o TAF bonitinho. Aí eu não fui fazer o TAF de investigador, porque daí como eu já tinha passado no TAF de escrivão, e era a última fase, praticamente, não tinha oral na época, né? Sim. Depois era entrega de documentos já. Eu falei, agora já não tem mais necessidade, porque eu ia ter que escolher um dos dois, eu falei, já escolho nessa fase, não vou passar por TAF de novo. Então eu falei, já era. Você preferiu escrivão? Eu preferia escrivão.
Eu não ia querer sair pra rua, não. Eu queria, pelo menos, seria mais próximo do jurídico que eu teria ali, né? Sim, verdade. Seria fazer o É inquérito. porque o alvo ainda era analista, então... É, era o seria caminho- só era o um meio. tempo que eu ia passar, né, na polícia, né? Eu queria fazer a Cadepol, eu achava que ia ser divertido fazer a Cadepol. Mas, Todo mundo quer fazer. ia ser divertido. Pode ser muito Curso de louco. tiro, né? Mas daí acabou que não deu tempo, porque daí eu passei, fiz a entrega de documentos, fui pra São Paulo pra tirar foto pro distintivo, tudo antes da Nossa, que Cadepol. legal. Só que daí nisso o MP chamou. Isso eu prestei o concurso. Então, mas o problema é que a Polícia Civil é muito devagar. É, Porque, até imagina, hoje. eu prestei em 2013. Daí o meu concurso do analista do MP foi final de 2015. Foi setembro de 2015 a primeira fase, novembro a segunda. Eu fui chamada pra MP em abril de 2016. Nossa, é Foi outra... muito rápido. E não tinha daí, chamado a polícia ainda. aí saiu quase ao mesmo tempo. Tipo assim, deu uma semana de diferença. 3 anos depois a polícia. Só que daí eu falei assim, eu já pedi a minha exoneração, até porque daí se você. Pedir a desistência, porque daí se você pede, já chama o próximo candidato, né? Senão você fica segurando a vaga. Sim. Aí já pedi minha desistência e já tomei posse pra analista. E analista é muito rápido, porque você toma posse na própria regional e já entra em exercício. Então você já pode. Você tem 30 dias pra entrar em exercício, mas eu já entrei em seguida. Nossa, a polícia tem a Cadepol ainda. E o MP não, você já entra em exercício, já escolhe a sua regional, a sua cidade, eu escolhi São Roque, primeiro pra São Roque, que é 45 quilômetros da minha cidade. Em São Roque 1 ano e meio, depois voltei, aí consegui remoção pra Sorocaba. Essa celeridade é só MP e magistratura, não adianta. É. Porque assim, o MP e magistratura, eles possuem economia própria, né? Eles possuem Autonomia financeira, Então eles independência. conseguem tocar o próprio concurso, não depende do Estado. Isso, Agora, não precisa a nos polícia- autorizar. Tem muito concurso de MP? De Ah, analista? É que chama rápido, né? Analista agora, então, como ele é um concurso de 10 anos só, o cargo existe há 10 anos, agora vai fazer 11, mas existe há muito pouco tempo, abriu muito rápido. Então, assim, abriu o primeiro, aí depois abriu 2 anos o segundo, depois 1 ano o terceiro, aí depois abriu o quarto. Aí preencheu a vacância ali. Daí Agora preencheu. Só que agora acabou de ser aprovado mais 600 cargos de analista. Então vai ter um concurso Muito em breve dinâmico. também. Porque o que é o objetivo do Ministério Público de São Paulo é ter analista em todas as promotorias. Então, é porque hoje a gente é o braço direito do promotor, né? Quem faz a parte braçal mesmo, quem escreve e tal. Então, o objetivo é ter toda a promotoria tem que ter um analista. Então, acaba sendo... Esses primeiros concursos foi muitas vagas. Agora depois dessas 600 que vai ter, daí vai ficar um pouco mais difícil, porque daí só quem for saindo. E é todo mundo jovem, né? não é um porque concurso de gente mais É um velha. cargo muito bom, né? Um pra- cargo pra muito galera bom, ficar até o todo mundo final. deve ficar até o final, E geralmente quando sai, porque assim, eu tenho a impressão de que muita gente que vai é muita gente boa, porque o nível de exigência é muito alto. Sim. Tem gente que passa pra promotor, pra juiz. Isso. São as únicas chances, assim, pra abrir Agora, vaga. agora, na minha regional, acabou de sair 2 pedidos de exoneração, porque eles passaram pra promotor em Goiás, que foi um concurso que acabou de sair o resultado. Então, assim, quem sai pra promotor é o juiz. Então, acaba sendo um concurso que vai ficar com menos... Vai ser menos concurso, menos vagas. Mas, por enquanto, ainda tem essas 600 novas aí, que vai dar uma Analista bombada. só tem em São Paulo ou tem em outros estados também? Depende. Tem estado que tem estado que não. Vai depender do estado querer ter. Tem estado que é só o promotor? Promotor e daí outros cargos internos. Daí pode ser chamado de oficial, daí depende do, Mas do que estado. fazem um trabalho braçal do promotor também. Isso, Minas Gerais tem analista, só que é comissionado, não é por Ixi. concurso. Caramba. Então vai depender de cada Cada Ministério promotor traz Público. um cara que ele queira. Assim, queria. É. É o promotor que escolhe. Melhor Melhor com ele, concurso, pô. melhor Igual a magistratura aqui que tem assessor, né? Que também é. Os desembargadores têm assessor, né? Que daí é escolhe também, é concurso. comissionado. assim? Eu não sabia. Eu sei que nas varas, os juízes, eles escolhem o escrevente. Escrevente, isso. Agora No desembargador TJ pode escolher assessor de fora. Da vida, hein? Eu prefiro concurso. Eu sempre prefiro concurso. Sempre. Acho mais seguro. mais justo, né? Mais justo. É mais justo. E é melhor pra nós também que queremos o concurso, né? Porque eu acho que você fica devendo um favor, né? Sim, é uma Como funcionário garantia. tá devendo um favor, né? E o concurso você entra porque você Você conseguiu, pode entrar pelos né? motivos errados e às vezes sair pelos motivos errados também. Exato, É verdade. Não Tá na vale a mão do pena. cara, Não né? tem estabilidade, não tem segurança. O concurso é ótimo. Você tá... eu sempre falo, é o melhor... Tem um monte de gente que é leigo, fala, o concurso devia acabar no Brasil. Eu falo, o contrário, tem que aumentar o concurso no Brasil, porque é uma mão qualificada, né? Porque é a pessoa que estudou, se dedicou, daí entra... Se tem problema depois de a pessoa ficar acomodada, aí então a gente tem que resolver esse depois. É, isso Não perguntar, não entrar. tem como Corregedoria, resolve a É, corregedoria. não tem como fazer algum jeito de ter como medir esse trabalho dos Tem. concursados? Porque Então, esse no que é o problema que o pessoal, No a MP população nós de fora estamos fala, né? assim agora. Até um pouco rígido demais, eu acho. É opinião só. Mas agora nós estamos assim, nós estamos sendo avaliados todos os anos e daí nós temos que fazer uma quantidade de cursos por ano. Então, de 100 horas a 300 horas, você ganha um ponto lá.
Daí você tem a avaliação do do promotor. Tem a avaliação de 1 a 4, né? Você tem que precisar dessa nota pra você pra progredir. Então é um monte de regrinhas. Aí chega no final do ano, você sabe se você vai progredir ou não. Então isso faz com que o funcionário Promotor sempre... acelere. E o Meritocracia. funcionário sempre continue estudando, né? Legal. Por exemplo, no meu cargo, de promotoria também, tem auxílio qualificação, que é muito legal. Se você faz pós-graduação, você ganha 7,5 a mais por mês. Se você faz mestrado, você ganha 10% a mais e doutorado 12%. Então, isso também incentiva você querer continuar estudando, né? Fazer academia, tal, que a academia é o mestrado e doutorado da academia. Então, ajuda bastante também. É que eu acho que esse que é o problema, assim, de concurso, assim, que o pessoal de fora fala, que, tipo assim, o concurseiro passa e encosta. É. É. Por causa dessa habilidade, mas se tivesse uma forma de você fazer isso, ou de fiscalizar melhor, Acabou o problema. acabou né? o problema. Porque num país que- o concurso é muito justo, pô. É, Não tem como você contra mérito, concurso. Num país que tem tanto escândalo de corrupção, se você deixar muito pra comissionado, Não, sabe? Aí péssimo. acabou, você não tem mais qualidade. Entra que é amigo do rei. Aí, Só tem que ter um jeito de você brecar os bandidos também, né? sim, corredoria. Entendeu? Sei lá, o PCC, infiltrar promotor, infiltrar polícia, tem essas paradas É, mas também. daí o Tá comissionado... assistindo Verônica, né? Eu É, tô... Né? Bom pra caramba, né? Terminei as 2 temporadas em 3 dias. Eu também. acredita? Nossa. Eu comecei no domingo, assisti domingo segunda, segunda pra terça, matei. Eu também. Eles têm filtro lá? Infiltra os caras. Mas no cargo comissionado ou em concurso? Não, em concurso, tem o delegado que é infiltrado da máfia, tem o promotor que é infiltrado da máfia. Porque tem coisa que não tem como barrar, né? Porque, por exemplo, se o cara... O PCC Tem que faz ter uma muito isso. inteligência da polícia muito foda. É Da polícia difícil. e dos imagina, órgãos. né? Pra Mas imagina ferrar você os caras. forma, vamos pegar lá, o PCC ele tem muito a forma de fazer isso. Pega desde a criança, aí começa a construir. E é uma criança que não vai ter nenhuma passagem pela polícia, só sim. estuda e entra lá. tem como No pegar. seriado Pegar. é isso. O seriado é isso. Só que daí lá, no seriado, eles acabam sendo a religião, né? A igreja que comanda tudo, É, né? eles são meio bizarrão, assim, né? É, Aceita. Daí porque a máfia é misturada com isso. Então, assim, todos os órgãos estão corrompidos, né? Caramba. E acontece na vida real, com Deve certeza. acontecer, com certeza. Ah, deve acontecer, mas assim, eu não tenho. E pra quem tá assistindo, o que faz um analista do Ministério Público? O analista, ele faz praticamente tudo que o promotor faz. Então, assim, ele só não faz audiência. Então, por exemplo, o processo depende de qual área você está. Porque o Ministério Público é dividido em várias áreas. Nós temos criminal, temos civil, temos infância, temos difuso. Então, a gente tem várias promotorias, né, que atuam em várias áreas. No meu caso, que eu sou execução penal, eu faço a conferência, sou fiscal da lei da parte de penas. Eu confiro as penas. O analista, ele digita a petição, confere tudo certinho, e o promotor depois corrige, confirma se tá tudo certo, se é o entendimento dele, depois ele assina e peticiona, né, no processo. Então, assim, o analista, na verdade, ele faz as mesmas funções que o promotor, só que ele não tem poder de decisão. Então, por exemplo, se chega um crime pra mim lá, chega um inquérito policial, e eu acho que é caso de denunciar aquela pessoa, e o promotor achar que é caso de arquivar, é a palavra dele que conta. Ele é o poder ali, ele é o membro do Ministério Público. Então, assim, eu só sou a mão de obra dele mesmo. Eu só faço a parte de confecção do que ele quer. Então, a decisão, no final, é dele. Mas a gente tem que estar sempre atualizado, vigilância, tem que estar sempre para manter o trabalho mais excelente possível, né? O promotor também não ter que ficar Refazendo. retrabalho, porque eles daí têm audiência, daí tocam a promotoria na parte de gestão também, né? Eles que são gestores. Na prática, vocês têm muito poder de voz assim, ou depende do promotor? Por exemplo, acho que é caso de denúncia, o promotor acha que não. Ele dá a liberdade pra você argumentar e convencer. Eu acho que vai depender muito de cada promotor, de cada analista e assim por diante. Mas normalmente eu nunca vi ninguém falar de o promotor não ouvir, pelo menos. Legal. Ele ouve. Até quando eu era estagiária, muitas vezes, eu lembro uma vez que o promotor falou assim pra mim, que tava acumulando minha promotoria, e ele falou assim pra mim, era um caso de um rapaz que tinha deixado a namorada dirigir o carro, a namorada não tinha habilitação, ela tava bêbada. E daí ele deixou ela dirigir, só que eles tinham brigado. Então ele falou assim, deixou o modo dizer, né? Ele falou assim, então vai embora sozinha, e deu a chave do carro. E ela foi, capotou e morreu. E pra mim, isso era um dolo eventual. Do rapaz. Do rapaz. Tipo assim, ele fez... Dane-se. E o promotor achava que tinha que denunciar só pela entrega do veículo sem habilitação e, no máximo, um homicídio culposo. Eu era estagiária, não tinha poder nenhum, né? Tipo, não tinha nem... Ele falou assim, faz o seguinte... Era uma sexta-feira, eu lembro disso. Ele falou assim, na segunda,
tenta me convencer até segunda. Estude o caso e tenta me convencer. Aí, no final de semana, eu peguei um monte de jurisprudência, entrei em todos os sites de coisa e trouxe tudo que eu Legal. tinha. Você tava querendo lascar mais o rapaz. É Lógico, isso. naquele momento sim. Hoje eu não sei se eu faria isso, mas... Não, só pra eu entender, porque eu sou leigo. Então você tava querendo ferrar mais e o promotor dar uma aliviada, é isso. Não é aliviar, é que a sua visão, às vezes, dá a impressão que é tendencioso. Não, mas tipo assim, ela queria que o cara se ferrasse mais. Não, é que, na verdade, eu entendia que a conduta dele se enquadrava em uma coisa mais grave. Mais grave, sim. Mais grave, é. Eu acreditava que o que ele fez acabou causando a morte da menina. Sim. E tratou a vida dela com indiferença, né? É. Se morrer, E aí? E daí final de depois, semana, daí você eu passou- fiz todo esse trabalhão no final de semana. Daí deu certo. Depois Convenceu Ah, ele promotor? convenceu? denunciou. No júri? Foi Pro júri. Puxa Daí. vida. Foi bem divertido, Esse inclusive. cara é bom a gente conhecer, então. É. Caramba. Você costuma ir pra audiência ou não? Não. Nem pra assistir? Não. Quando eu tava em São Roque, a gente assistia os júris, a gente assistia algumas audiências, porque daí o Ministério Público era dentro do fórum, né? Em São Roque é. Algumas comarcas pequenas ainda o Ministério Público está dentro do fórum. Mas é uma tendência a sair, né? Desde a Constituição de 88, o Ministério Público era para se desligar do TJ, né? Porque não é mais o braço direito dos juízes, né? Então, o Ministério Público está saindo. Em Sorocaba, a gente tem um prédio próprio, que é fora do fórum e é do Ministério Público. Então, o que acontece? Não é longe, é perto, mas assim, eu não saio da minha promotoria para Só ir pra ver lá uma pra ver uma audiência. Então, acaba que eu não... Faz sentido o que você falou, porque aqui nós caminhamos em sentido contrário. Aqui o fórum, dentro do fórum tem uma ala que é só o Ministério Público Criminal e acho que de família também. Então fica dentro do fórum, igual na Barra Funda, que fica do lado ali, Uhum. quase como um anexo. Fica dentro. Então eu vejo direto a circulação dos promotores, estagiários vão pra audiência. Todo promotor faz audiência ou tem promotor que é só administrativo, assim? Ou todo promotor vai pra júri? Vai pra júri, quer dizer? Não, júri daí tem uma promotoria específica do júri, daí tem um promotor específico pro júri. Ah, Aí entendi. um ou mais, dependendo da cidade, né? Dependendo da quantidade. Mas em Sorocaba são 2 do júri, mas daí é só específico pro promotor do A júri. maioria é administrativa ali. Não, daí são outras promotorias. Por exemplo, tem a criminal, normal, porque júri só é 4 crimes que vai pro júri, na verdade. Qual? Que é homicídio, infanticídio, instigação a suicídio e aborto. São só os 4 crimes que vão pro júri. O resto, tudo é promotoria criminal normal, com juiz normal, com promotor normal. Então, o júri que a gente vê, assim, é só pouquinho, é só mais esses crimes. São só esses 4 crimes? O resto é uma audiência com juiz e promotor e advogado e o réu, só. Então, De tráfico, por exemplo, não tem essa não parada. tem júri. Não, tráfico não tem júri. Nos Estados Unidos que a competência de júri é muito maior, né? Aqui é só crime contra a vida doloso só. Aqui é só os crimes O dolosos. Dr. Rodrigo lá, por exemplo, ele só pega isso aí. Ele é júri. E na execução, você tem a oportunidade de ajudar na fiscalização de presídios ou não tem nem essa possibilidade? Como é que funciona? Não tem, porque na verdade é dividido a vara das execuções, que a promotoria de execuções é uma, e o DECRIM, que é uma invenção do Estado de São Paulo, é outra. O DECRIM, ele só fiscaliza as penas de quem está preso em regime fechado e semiaberto. A corregedoria dos presídios, feita pelo Ministério Público, daí já pertence à VEC mesmo, porque daí é de cada localidade. É porque, na verdade, os DECRIMs não são na localidade da pessoa. Dos presídios. A VEC né? Tipo assim, se tiver numa cidade X, um presídio, vai ser a VEC, a Vara de Execução Criminal daquele lugar. O DECRIM, ele fica nas regiões grandes. Eu não sei se São José dos Campos tem, mas Sorocaba, por exemplo, tem, e daí o DECRIM, ele pega 27 presídios da região. Então não é a Vara de Execução da cidade que vai cuidar, vai ser o próprio DECRIM de Sorocaba. Tá diferente. Campinas pega uma puta região também, Bauru, Presidente Prudente e assim por diante. Então, eles descentralizaram, na verdade, centralizaram em um departamento. Execução criminal, o regime fechado e semiaberto. Porque daí digitalizou. Então, virou tudo digital, esses presídios. Mas daí eu não tenho corregedoria. Não tem nenhum contato, né? Nenhum tipo de contato. E hoje, você tá realizado na carreira? Ou você pensa, de repente, você comentou, né, que talvez volte a estudar pra promotora? Então, eu ainda tenho essa incógnita comigo, porque, na verdade, eu me encontrei muito na docência também. E eu gosto muito do cargo de analista. O cargo de analista eu acho, assim, que é tanto remuneração quanto trabalhar, ele é muito... Ele compensa muito, porque ele te dá uma satisfação pessoal e remuneratória, e você não tem a obrigação que o promotor tem com a sociedade no sentido de visibilidade, Exposição, né? Então, assim, eu gosto do cargo por ser esse meio termo. E daí eu me encontrei na docência, então hoje estou fazendo mestrado, e daí eu pretendo seguir pro doutorado. Se eu seguir pro doutorado público, pelo federal, aí acho que daí eu não vou mais estudar para concurso, para promotor. Se eu parar só no mestrado, daí talvez eu volte a estudar, porque eu
fico enjoada de ficar sem fazer nada também. Qual que é o salário, o salário quando entra o analista, ele entra a base quanto? É que é um monte de detalhinho, né? Mas normalmente é uns 10 mil 10 mil o o salário inicial, base. é. A remuneração superior de delegado da Polícia Civil. Isso. Sim, ganha É 9, né? por isso que hoje. Então, quando abriu o concurso de analista pela primeira vez, o salário era 3.500 há 10 anos atrás. Foi uma briga da carreira, porque, na verdade, ficou sempre se comparando com o cargo de analista da Federal, do Ministério Público Federal. Eles ganhavam muito mais. E daí, nessa época eu era só estagiária, né? Mas daí eu lembro que foi feito uma conversa muito grande com o Capês, na época, que era deputado estadual, pra falar isso. Falar assim, olha, a gente tá ganhando muito. Era um salário que não compensava entrar gente boa, porque só formou em direito, deve prestar um cargo de ensino jurídico, que exige ensino jurídico. E por um salário de 3.500, que era um salário de ensino fundamental, ensino médio e tal. Aí foi uma época que aprovaram uma emenda, uma lei estadual, né? Uma lei aqui, foi aprovada na Assembleia com um aumento. Daí o cargo passou para um outro nível. Daí teve esse aumento. Na época, acho que aumentou para um 6, 7, já na Nossa, época. dobrou já. E daí, depois, com as correções, acabou chegando E nesse é o maior patamar. cargo de Um responsabilidade, cargo né? excelente. Uma responsabilidade pra caramba, ficar trabalhando com esses processos aí, pô, tem Sim, que ganhar sem bem, dúvida. não dá pra ganhar 3 conto. Não, não dá, não dá. Sim, E a maioria vai ficar no cargo, né? É um cargo que você vai ficar pra vida inteira. Poucos que vão ainda ter o ânimo de estudar pra promotor ou pra juiz. E só vai compensar esses cargos. Então, A única faculdade que serve é direito ou tem outras que servem também? não, só direito. Só Esse direito. cargo de analista jurídico é só de direito. O MP tem cargo de analista de promotoria de outras áreas. Daí é analista, por exemplo, psicólogo, tem pra médico. Igual Contabilidade, não? contabilidade tem pra. Mas daí é outros salários também. Tem que daí cada carreira é um salário. Ah, que legal. Só que daí são bem menores, porque daí é pra trabalhar na capital e normalmente trabalha com perícia, com essa parte assim pro MP. Quando a gente pede perícia, tem engenheiro, tem várias áreas. Chama analista também, mas daí é analista pro cargo específico, pra essa área específica. O nosso que é analista jurídico, daí é um cargo maior, porque tem todos. Sim. E o que você comentou sobre doutorado, sobre o concurso de autoria, é por conta do tempo? Exige muito tempo o mestrado, doutorado? É que são estudos muito diferentes. O concurso público, você estuda muita matéria de forma rasa. É horizontal, né? É. Muito horizontal. E o mestrado, doutorado, a academia, mais especificamente, você vai estudar cientificamente. Então, você vai pegar você vai fazer um recorte de algo, você vai ser o especialista naquilo lá, você vai se aprofundar naquilo. Vai escrever uma dissertação e depois uma tese sobre aquilo. Então, é um estudo que é cansativo, eu falo, é muito solitário, né? Porque só você tá estudando aquele assunto, vamos dizer assim. Muita pesquisa, né? Muita pesquisa, sem seu orientador vai ficar te dando feedback, mas quem tá ali mesmo fazendo a pesquisa é você. Então, assim, precisa de tempo. Precisa de tempo, precisa de dedicação. Eu acho que se fazer duas coisas mal feitas, não dá. Melhor não fazer. Então eu prefiro fazer o mestrado, e eu tô no melhor mestrado do Brasil, né? Então, assim, a UFMG hoje, em Direito, ela é CAP 7, que é a melhor que a USP. Então, Nossa. assim, o meu processo seletivo foi muito difícil. São 3 fases também, inclusive. Tô na fase, né? Na parte de xizinho, você acertou 95%. Não, mas não tinha xizinho nessa. Mas eu tem que entregar projeto, depois tem uma fase oral com a banca, né? Com 3 pessoas na banca, e depois tem a defesa do projeto. Pra entrar. Pra entrar na linha de pesquisa e tal. Então, assim, é um processo seletivo igual concurso mesmo. Abre todo ano, agora inclusive tá aberto, a FMG tá aberta, acho que a USP vai abrir também. Abre todo ano, é igual um vestibular, só que mais específico. Você já tem que saber o que você vai pesquisar, você já tem que ter uma ideia do que você quer pra isso e tal. E o mestrado já sempre foi minha intenção por causa da docência. Eu queria dar aula em faculdade, e a maioria das faculdades exigem um mestrado. Você já queria, então? Eu já queria. Aí, tanto é que eu consegui o cargo na faculdade que eu dou aula hoje, porque eu já tava fazendo mestrado. Faculdade particular ou... Particular, a Anhanguera. Ah, em Anguera. Agora, Mas você dá aula também em curso preparatório para concurso público? dou aula em curso preparatório para concurso. Dá muita diferença? Assim, Nossa, dinâmica? muito. Muito. E tanto é que no começo, eu demorei pra virar a chavinha. Virar a chavinha mesmo. Porque, tipo, não dá numa faculdade pra você criar um estudante, um bacharel em Direito, falando macete de concurso, né? Você tem que aprofundar o conteúdo, tem que fazer Você ele começou pensar. com um cursinho. Eu comecei com cursinho, sou 6 anos professora de cursinho. Eu comecei num cursinho presencial na minha cidade, que era presencial para polícia militar. Na verdade, sim, era um cursinho que era específico para quem já é policial militar. CFS? CH. CH? CH. O antigo Chacal, né? Isso! Certo. Daí, eu dava aula, então, eu com 30 anos, não tinha 30 anos na época, tinha 29, eu tava dando aula pra quem já tava com 15 anos de polícia, né?
Era mó legal, porque a gente chamava de senhora, eu falava, gente, que vergonha. Mas tava dando uma aula já. Então, assim, eu comecei no cursinho presencial. Eu tive uma resistência enorme pra ir pro online. Matheus teve que insistir muito, Matheus Andrade, porque... Deus é bom, né? E o Cristiano me convenceu primeiro no Vencendo Concursos, porque eu tinha uma resistência, porque eu gosto de dar aula olhando pro aluno, eu gosto daquele retorno, eu gosto que ele me pergunte, eu gosto que questione. Dar aula, gravar aula, pra mim é muito difícil. Muito difícil, porque Deve ser muito chato dar aula gravada, eu acho. É. Diego dá pra caramba. Ah, eu gosto. Falar pra câmera, velho. Não, eu tenho gosto uma dificuldade. Qual que é a Quando eu emoção começo disso? a ver retorno, eu acho legal. Mas no começo, ainda o do Matheus, eu fui lá gravar em Franca, né? Daí eu gravei no estúdio e tal, então beleza, ainda é mais divertidinho. Mas gravar em casa, tem uma preguiça, você não tem noção. Nossa, eu falo, gente do céu, parece que não passa a hora. Eu falo, ai meu Deus. E presencial é uma delícia. E na faculdade, então, nossa, os alunos são... Falo, às vezes eu chego lá super cansada e saio de lá super animada. Porque quando o a aula é boa. retorno... A aula é boa. Mas exige mais, né, a faculdade, porque tem trabalho, tem prova, tem correções. Isso, uma série e de eu dou fatores. aula mesmo. Então, assim, eu falo tipo, aluno, se vier um aluno, eu vou dar aula. Minha sala tem 70, né? Mas se eu vier um aluno, eu vou dar aula. Porque eu adoro dar aula. Então, assim, eu chego, eu dou aula de verdade. Então, não sou aquele Legal. professor que dá vai fazer na biblioteca alguma coisa. Não, eu gosto de dar aula de verdade. Então, Aula assim, recreativa. Vamos colorir. bem isso. Eu tinha uns professores que, vamos fazer peça, toma aí. Eu tinha isso também. Nossa, Só dá um giz de cera pro aluno. exatamente isso. Então hoje, basicamente, profissionalmente, você tá bem realizado, né? Você gosta da MP, era o que você queria. Gosta da docência, era o que queria. Daqui pra frente, você tá aprofundando. O meu objetivo é terminar o mestrado e depois tentar ir para uma faculdade pública, né? Tipo, tentar prestar docência na faculdade pública. Tem um outro concurso também, Outro né? concurso. Mas aí já para uma cadeira já específica, talvez, sim. Mas daí o concurso público eu posso ter um cargo de professor, né? Sim, sim. O meu pode ter um cargo de professor. Você gosta mesmo da área acadêmica? Não quer escrever livro, não? Então, essa semana lançou um livro de um capítulo que eu escrevi, mas era lá da... Então, porque nesse meio tempo, tenho muito tempo pra fazer coisa. Tem muito tempo ainda. Eu comecei a fazer o mestrado antes de passar na FMG, eu não sabia nem como era pra entrar no mestrado. Eu comecei fazendo um particular, que um promotor me indicou, que é lá na Univem, que é lá em Marília. É 400 km da minha cidade. Nossa. Então, assim, eu ia lá de vez em quando, né? Uma vez cada 15 dias. Aí eu comecei a fazer o mestrado lá. Então, o meu primeiro semestre foi lá. E daí, agora, essa semana saiu um livro nosso que era, tipo, os artigos que escrevemos na disciplina. Daí foi publicado um livro sobre direito digital. E lá o mestrado era de direito digital. Mas, assim, escrever um livro sobre concurso, eu acho que eu não vou. Talvez mais pra frente, alguma coisa na minha área do mestrado, assim, talvez. Porque é legal, assim. Porque dá pra ver que você gosta muito da área acadêmica. Eu gostava, eu me desapeguei. Eu cheguei a fazer 3 especializações. Mas escrever, depois que você pega o gosto, aí não quer parar mais. Eles sabem, eles ficam puxando minha orelha. Para de escrever, vem gravar a aula aqui. E fica nessa transição. A hora que você pegar o gosto, aí não vai querer parar mais. Então, eu tenho... Eu sei no que eu não eu gosto muito de falar, gosto muito de dar aula, mas a parte de escrever eu tenho, assim, uma dificuldade, não na parte de escrever de verdade, tecnicamente, mas eu não gosto de encher linguiça. Então, assim, sério, falo assim, o artigo pra publicar tem que precisar de 15 páginas, eu escrevo em 5 e falo... É bom pra concurso. Já tá certo, gente, já tá aqui, os 5 páginas, já tá certo. Mas aí não, tem que ser 15 páginas, tem uma dificuldade nisso, em estender as coisas, e a academia... né? Exige isso, escreve né? pra concurso, esquece academia. Escreva academia, aí encheção de saco. Não dá, não. Talvez pra concurso, um livro esquematizado, se o Pedro Leza não tivesse citado um esquematizado há muitos anos atrás, se fizesse algo assim. Mas talvez alguma coisa, talvez role, mas não sei ainda, não sei se eu faria. Não, eu ia perguntar quando ela foi aprovada, qual que foi a sensação que você tinha Nossa, falado e é não muito falou. bom. Muito bom. Ser aprovada Quando viu o nome lá? Quando vi o nome lá, eu vi 5 horas da manhã. Saiu o Diário Oficial. Saiu o Diário Oficial. Aí, na verdade, tem 2 momentos, né, que você fica muito feliz. A aprovação, que você saiu como aprovado, depois quando sai a nomeação, porque você fica esperando a sua nomeação, né? Porque você pode ser aprovado e nunca ser nomeado, né? Se não tiver dentro do número de vagas, você pode nem ser nomeado, né? Ou pode demorar, igual demorou do escrivão. Eu sabia que estava aprovado em 2014, 2015, daí foi ser nomeada em 2016, Putz, né? Nossa. É muito tempo. Então, assim, tem esses 2 momentos. Mas, assim, é muito bom. E, às vezes, até hoje, por exemplo, às vezes, lá no MP, ou conversando com o estagiário, ou orientando aluno,
Daí eu penso, gente, como é bom já ter passado. Tipo assim, meu, como é bom. Porque, alívio, né? Nossa, é uma sensação que você fala assim, indescritível. Você fala, esse caminho eu já percorri. Porque você vê a pessoa começando, você fala, ai, gente, você sabe o caminho que ela vai percorrer, né? Não tem Sim. jeito, né? Daí você fala, ai, graças a Deus. Esse eu já percorri, esse eu não preciso mais. E dá diferença, por exemplo, você vê seu nome como aprovado pra Polícia Civil e pro cargo, quero o cargo dos seus sonhos, você sentiu muita diferença? Nossa, muito. Da Polícia Civil eu só ia exercer até ser o outro aprovado, Sabia né? que era um É, concurso meio ali. agora esse aqui já foi foi um descanso também, né? Tanto é que eu fui aprovada, daí no ano seguinte a gente foi viajar pra Europa, eu fui viajar pro Chile, a gente fez umas 10 viagens no Nossa, ano que daí. legal. Porque eu falei assim, agora eu quero curtir, eu quero Estudei descansar, eu muito. quero conhecer, eu quero... A gente começou a viajar, falei, agora a gente vai... E daí eu entrei já com licença prêmio, né? Nossa, legal. Então né? eu você tinha comecei o tempo a tirar... lá já. por causa do tempo do estágio. Qual que você ganhou, ninguém ganha mais, né? Isso não acontece mais, já era. Porque não dá pra fazer 6 anos de estágio. Mas dá pra fazer os dois durante a faculdade, Aí né? já é o suficiente pra garantir licença prêmio? Não, também? precisa de 5, mas Ah, aí você já tá. consegue, daqui 3, Já entra entrar, adiantado. já começa a contar, né? Sim. Mas eu já entrei com ela já Puxa vida, já dada, entrou? né? Já entrou com Até prêmio. porque a gente não tira férias, né? A gente vende férias. no tribunal e no IV sempre a gente vende. Por quê? Porque tem recesso? Aí aproveita o recesso como férias? Aproveita o recesso e porque a gente paga bem as férias, né? Então a gente prefere vender. Daí, se você tem licença prêmio, você consegue usando picadinho. Nossa. Porque licença prêmio você pode usar a cada 5 dias. Então, Puxa vida, então é um lugar pra realmente se preparar e vale a pena passar no vale a concurso pena desse. passar no concurso. As regras são muito boas. A qualidade de vida é muito boa. A gente viu isso na pandemia, né? Porque a pandemia, quanto um monte de gente perdeu o emprego, Tava a garantido. gente tava tranquilo. A gente não parou de trabalhar, né? Essa é uma diferença também, né? A pandemia veio, mas a gente continuou trabalhando normal. Acho que até mais, né? Porque a gente foi pra trabalhar em casa, mas trabalhava 24 horas, né? Não Vamos tem dizer assim. jeito. Plantão eu fazia final de semana, às vezes em casa. Era bem. O trabalho aumentou na pandemia. Mas a vantagem é que ninguém tinha perigo de ser mandado embora, de perder nada, né? Tipo, tava seguro. Garantido, Um concurso bom desse aí. A sensação de ter feito a vida, pô. Acabou. Eu fiz acabou, a vida, pô. Valeu a pena cada segundo estudado ali. Aí, fale. E o MP, ele incorporou depois da pandemia o teletrabalho? Como é que ficou? Nós já tínhamos antes. Ah, nós já tinha? tínhamos até 3 dias por semana, nós tínhamos antes. Aí na pandemia a gente ficou 5 dias, né? Ficava direto em casa. E depois que voltou, agora a gente pode até 5 dias. Mas, por exemplo, eu faço 2 dias de teletrabalho, eu prefiro. Eu gosto de ir no presencial. Então eu faço 2 dias de teletrabalho, mas eu tenho a opção de até 5 dias, se eu quisesse. 5 dias por semana? É. Ah, então tudo? Tudo, é. Tudo. Se Nossa, o promotor MP, autorizar, sim. Aí depende sempre do superior hierárquico. Então, no meu caso. liberar 5 dias. Mas no meu caso, eu Você pedi que não quer. 2. Porque eu tenho estagiário, eu gosto de estar lá Ah. pra orientar, eu gosto. E assim, eu aproveito pra. Eu já. Um dia por semana eu já não vou. Eu uso o que a gente chama de compensada. Porque eu vou pra Minas pra fazer o mestrado. Eu faço uma vez por semana lá. Meu semestre eu fiz de terça, agora eu vou fazer de sexta. Então um dia eu já não vou mesmo. Então os outros dias eu prefiro fazer 2 dias lá e 2 dias some. Então, Caramba, o MP de São Paulo é bem pra frente. Porque o TJ, pelo que eu entendi, demorou. Foi só com a pandemia. foi só com a pandemia, É. o TJ foi. E os outros órgãos nem tinha, né? Então é o MP que saiu na frente de todo mundo. O aí. MP já tava com essa visão. Dá pra sair concurso pra analista? Tá Ou pra não? sair? Pra oficial eu sei que tá, né? Vai sair 600 concurso. Então, vai vagas. sair primeiro de oficial e provavelmente seguida de analista. A gente tá arriscando pro começo do ano que vem. Provavelmente janeiro, fevereiro do ano que vem sai um edital aí. Já é a hora de começar, né? Quem tem interesse. Não, dá já pra- tem que estar estudando, porque começar agora mesmo, porque é um edital extenso. Oficial de promotoria é o que o Matheus vende. É, Isso, nível é. médio. Mais abaixo, nível médio e o analista nível superior. Mais abaixo, mas o salário é sensacional. De 6, oficial, 7 pau, né? de oficial de promotoria tá dando em torno de 6 e pouquinho líquido. É, o MP tem cargo de nível fundamental. Quanto que ganha? 4 mil e pouco, Olha aí. fundamental. É outra auxiliar. estrutura. É outra estrutura. não. Ganha muito bem. Aí o né? polícia vai lá e estuda pra caramba no nível superior pra ganhar 4. Mais ou menos. Investigador por aí. escrivão, né? Porque aí já depende do executivo, né? Vigiador escrivão é muito baixo o salário. Ainda cobraram prova oral, é sacanagem. Não Absurdo. depende do governador, então o MP soltar. Não, nem o MP nem a magistratura. Os dois, nem o MP nem o TJ. Os dois são autônomos e independentes. Tá precisando de gente, abre o concurso e pau. Passa por um colegiado do próprio órgão e daí já abre o Por isso que a concurso. coisa anda. É justamente pra evitar interferência É política. igual da polícia, que tem os políticos que mandam. Então, esse que é o problema, né? O problema sempre nasce e termina na política, né? No Brasil, infelizmente. Vianney, Engraçado. pra gente terminar, eu queria que você desse um conselho. O que você falaria pra galera, por exemplo, que quer se preparar pra MP, mas não sabe o que é estudar pra concurso, não tomou a primeira decisão, o que vale a pena buscar uma base, ou então já ir direto? O que você falaria pra essa galera? Eu acho que é interessante a pessoa que vai estudar para concurso olhar a carreira.
conversar com alguém que é da carreira, todo mundo que tá no órgão público é acessível, né? Por exemplo, conversar com a gente ou os próprios professores. Saber o que é o concurso, o que é a carreira do concurso. Porque, assim, às vezes eu vejo muita gente também que vai só pelo dinheiro. O dinheiro, ele é um fator importante. E eu acho, assim, que se você escolher pelo dinheiro, ok, tendo consciência disso. O problema é que muita gente escolhe pelo dinheiro, daí chega lá e fica... Ah, eu odiei esse trabalho. Esse trabalho é muito ruim, só reclama do trabalho daí também. Daí eu acho que não sei se compensa muito, porque a infelicidade, ela custa caro também, né? Custa uma doença, custa, né? Acho que não vale a pena. Eu acho que é bom você saber a carreira. Saber o que é, quais as vantagens, o que faz no dia a dia, eu acho que isso é importante. Depois disso, eu acho que o edital é a regra-chave. Olhar o edital, ver o que cobra, ver o que precisa. Porque às vezes eu já peguei aluno que estava estudando para delegado e não tinha bacharel em direito. Nossa, tá, né? Foi Entendi, estudar pra amigão. delegado. Daí eu falei, não, você tem que ter bacharel em direito. Ah, mas eu tenho nível superior em administração. Eu falo, então, mas daí não pra delegado, daí pra escrever o investigador. Então, assim, vai olhar o edital, vai ver o que é a carreira, vai ver o que exige, assim por diante. Aí pegou o edital, eu acho que daí você já tem uma base do que você vai começar a estudar. Achar um cursinho bom pra, pelo menos, criar o seu primeiro material, algum professor de referência pra te falar, te guiar, ou pelo menos falar pra você o que é melhor. Ou os próprios vídeos do YouTube. Hoje em dia a gente tem bastante acesso, né? A bastante vídeos. Mas eu acho que o importante fazer o seu material é, assim, é uma chave. Eu acho que, sim, é uma chave pra chegar lá no tesouro mesmo. Porque comprar coisa pronta, que você nem sabe o que tá escrito ali, fora um monte de coisa hoje que tem errado, né? É, muita coisa. Poxa, Um monte de coisa Muito errada. material desatualizado, assim, essas coisas? Desatualizado, ou que a pessoa só. Ou também o material colocou só lá o Ctrl-C, Ctrl-V, fora de sequência, fora de ordem. genérico. Você não entende o que tá escrito. Só atrasa o aluno. Exato, perde um puta tempo. Tem que ser confiável o que você tá fazendo, né? Porque hoje você digitar lá no Google material tal, você consegue o PDF de graça no Google. Só que tá horrível lá. Tipo, às vezes nem é a matéria, às vezes não é o conteúdo. Então, assim, o aluno, ele não tem ainda conhecimento pra saber se aquilo é bom ou não, né? Então, assim, ele precisa que tenha alguém que guie ele, pelo menos fale, ou pegue coisa de referência, um livro certo, um livro publicado, um material publicado e assim por diante. É igual o cara estudar por questões. Começar estudando por questões. Não tem base nenhuma pra É, ver não se vai a questão entender tá nada. certa. Vai ficar frustrado, né? Vai errar tudo. Vai Vai errar ficar tudo, aqui, eu não tenho capacidade. Não Não é. vai porque entender porque tá certo ou começou no lugar errado. E é bom essa pergunta porque você fez 2 concursos de analistas. Como é que é o concurso? Ele é um concurso conservador ou ele muda muito de um edital para outro? Não, ele é um concurso bem tranquilo. É VUNESP, né? Então ele é bem padrão. A única coisa que teve um ano que foi IBFC. E daí acabou dando uma chacoalhada, porque daí veio umas questões diferentes. Mas normalmente é um padrão. Então, quem parte dos últimos editais das últimas provas Vai conseguir. tem uma boa segurança ali. É. O edital do MP, ele não varia muito nem para promotor, nem para analista, nem para oficial. Ele sempre Ctrl-C, Ctrl-V e vai seguindo o edital. Ele é bem padrãozinho, assim, ele é bem bom. Poxa, excelente. Viane, obrigado pela participação. Pô, foi legal pra caramba, né? Foi legal, pô. Você é muito desenrolada pra falar. Ah, obrigada. Eu já tinha falado isso pra você lá no evento do Matheus. Abre um canal do YouTube. Aí ele já falou que não gosta de verdade. gravar em casa. Abre um canal, vai ajudar muita gente. tenho Então, esses dias a gente tava conversando com um amigo que também falou isso pra mim, né? Então, ontem, inclusive, lá no evento da OAB, lá em Sorocaba, né? E daí tem vários professores, coordenadores de curso, daí falaram isso também. E eu falo assim, gente, eu não tenho tempo pra mim, né? Mas eu mas eu vou pensar nisso com carinho. É de pouquinho em Mas pouquinho. Então, mas é que o YouTube, ele tem umas questões também que vocês entendem melhor, né? E eu não entendo nada, Não, mas, gente. Diva, Eu não passei da parte de informática, lembra? Aí você aprende. Não, mas ela falou que o negócio dela que ela dá o conteúdo rápido, não sei o quê. Isso aí bomba no Isso YouTube, bomba no cara. YouTube. É isso que Bomba no precisa no YouTube. YouTube. Ninguém Aula quer aula longa, de 2 horas na live, o cara falando pra caramba, não. Hoje, você falou que tem a sua mentoria. Como os alunos te encontram hoje? Pelas faculdades, por dar aula em faculdade, por mestrado. 2 meu é da época da Univen, que eu tava O contato dando. é direto, então. Não... E às vezes no Instagram, manda direct, Qual é o seu algo Instagram? assim. Meu Instagram é Viviane, _M, _Pérez. Vou deixar na descrição aí, galera. Depois sigam a É. Viviane. Já resolve. Então, mas também não é um Instagram que eu Coloca. sei o que fazer. Eu gosto de publicar coisas que eu gosto, sabe? Assim, tipo, eu publico eu viajando, eu fazendo mestrado, eu fazendo as coisas. Mas é algo a se pensar nessa parte Sim, pode profissional. ser que a chavinha da Vira e vai ajudar muita gente. Puta, legal Exato. pra caramba. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela audiência. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam a Viviane, mandem mensagem lá, tumultuem o Instagram dela pra começar a gravar aula aí pra vocês, vai ajudar muita gente. E é isso. Grande abraço e até a Valeu. próxima.